Bahar está passando roupas na casa de Fazile, que se senta e acompanha e pergunta como está seu pai. Bahar responde que Enver não é seu pai verdadeiro, mas age como se fosse. Ele é um homem muito gentil e o ama muito. Bahar diz a ele que Enver não está bem porque amava muito a mãe e está sofrendo. Finge que está bem, mas não está. Além disso, ele conta a ela que sua casa pegou fogo. Fazile fica surpreso e Bahar diz a ela que Enver e sua irmã agora estão com ela e cuidam dos filhos hoje. Fazile, muito surpreso, conta que muitos desastres aconteceram e pergunta por que ele não havia contado a ela antes. Bahar responde que não gosta de ficar triste. Bahar diz que ela não pode permitir isso e que ela ainda veio trabalhar só para ajudar uma amiga, mas com tantos problemas. Ela pede a Bahar para terminar de passar e ir para casa. Bahar diz a ela que vai terminar de passar as roupas e irá verificar Seida antes de voltar para casa. Fazile diz a ela que a ajudará, mas Bahar não permite. Mais tarde, vemos que Bahar retorna a Tarlabazi e visita Seida. Ela pergunta por que ele voltou tão cedo e Bahar diz que quando a senhora Fazile descobriu o que aconteceu, ele a deixou sair mais cedo e até pediu que a levasse ao médico. Seida diz que isso é forte, porque Fazile a vê e se torna humano. Seida se senta, mas Bahar manda ela se levantar para levá-la ao hospital. Seida pergunta como vai o demônio do filho da senhora e Bahar responde que não gostou dele. Seida pede que ele não se preocupe, porque é assim com todo mundo. Bahar pede que ela se levante, pois a senhora Fazile lhe deu dinheiro para levá-la de táxi ao hospital. Seida diz que não está com vontade e só quer ficar em casa. Bahar olha uma foto de Arda e diz a ela que se forem ao hospital podem pedir ao Dr. Yale para fazer o teste de paternidade de Henry, pois talvez tenha havido um erro no local onde ele o fez. Seida pergunta onde eles conseguirão uma amostra de DNA de Henry e Bahar responde que ela cuidará disso, então ajuda Seida a se levantar e eles se preparam para partir. No refeitório, Henry explica o plano de gestão do refeitório. Arif pede-lhe que organize os turnos semanais de trabalho e lhe traga alguns documentos. Henry avisa que ele pode começar amanhã. Arif se despede e sai do local. Na rua, Arif verifica os papéis e não percebe que Bahar está chegando ao refeitório para pegar a amostra de DNA de Henry. Seida espera no táxi e Arif também não percebe sua presença. Bahar entra e cumprimenta Henry. O empresário pergunta o que está acontecendo e Bahar diz que estava de passagem e lhe ocorreu subir para cumprimentá-lo e ele percebe que há um fio de cabelo em seu ombro. Henry pergunta se ele viu Arif saindo. Bahar diz que não. Então Henry conta que ouviu o que aconteceu com seu pai e que sente muito, e também lhe oferece seu apoio. Bahar muito obrigado. Ela age rapidamente e o abraça em sinal de gratidão pela ajuda e agarra seus cabelos. Henry a convida para um chá, mas Bahar avisa que ela precisa ir para casa e eu só vim agradecer. Ela se despede e sai do café. Bahar corre e entra no táxi e o taxista reclama que o deixaram esperando há muito tempo. Seida pergunta por que ele reclama se está com o taxímetro acionado. Bahar e Seida colocam os cabelos em um pano limpo e vão para o hospital. À noite, Arif retorna para Tarlabazi, mas seu amigo Talat o impede e pede que converse um pouco. Eles se sentam e Talat diz que acha que não pode continuar com o negócio de cafeteria, não é algo com o qual ele está acostumado. É diferente ajudá-lo às vezes a ficar ali o dia todo porque ele fica entediado. Da mesma forma, ele conta que também ajudou seu pai, mas agora sua loja não vai bem. Arif entende isso e Talat diz que não quer incomodá-lo, mas sugere que é melhor pagá-lo como puder. Arif diz que está tudo bem e que eles vão dar um jeito. Enver sai pela janela e cumprimenta Arif. Então ele pede que ele lhe dê a chave do apartamento de Sarp quando terminar de falar com Talat. Arif diz a ele que ele irá imediatamente. Talat pede ao amigo que não se preocupe em devolver o negócio e Arif diz que não tem problema porque ele vai pensar em alguma coisa. Talat agradece e devolve as chaves do negócio. Arif sobe em busca de Enver. O velho diz que finalmente poderá tirar aquela roupa, se trocar e relaxar. Sirin o olha com raiva. Arif bate na porta e Nizam corre para abri-la. Arif a cumprimenta sorrindo, mas a menina fica chateada e fecha a porta na cara dela. Enver, muito surpreso, pergunta por que fez isso, mas Nizam corre para seu quarto. O venerável velho abre a porta e pergunta a Arif por que Nizam fez isso, talvez ele não tenha visto. Arif diz que viu e Enver diz que talvez seja um jogo.
Então Arif diz a ele que sente muito por sua casa. Ele então pergunta como o incêndio começou e Enver responde que foi culpa dele. Na verdade, desde que Atice foi embora ele perdeu a cabeça. Arif diz que pode ajudá-lo no que precisar e lhe dá as chaves do apartamento de Sar. Enver informa que eles ficarão lá enquanto o aluguel já estiver pago. Arif diz que não tem problema e vai conversar com o pai careca. Além disso, Enver pede que ele avise caso descubra algum trabalho. Arif diz a ele que já tem uma profissão e não precisa fazer outro trabalho. Enver conta que perdeu todo o seu material de trabalho como alfaiate e não conseguiu trabalhar. Arif pede que ele deixe o tempo passar e ele se recuperará. Eles dizem adeus. Nizam está deitado nas pernas de Sirin que parece feliz. Enver se aproxima e pergunta a Nizam por que ele fechou a porta para Arif daquele jeito. Então ele pergunta a Sirin se ela sabe. A louca ondulada responde que não sabe de nada. Nizam apenas veio correndo e deitou-se de pernas para o ar. Doruk apenas olha para eles. Sirin pergunta a Nizam por que ele se comportou assim. Bahar sai da sala e vendo sua filha assim, pergunta o que há de errado. Nizam grita que não há nada de errado e corre para se trancar em outro quarto. Enver informa a Bahar que Nizam fechou a porta na cara de Arif e Bahar pergunta por quê. Enver e Sirin não sabem de nada. Bahar vai atrás da filha e pede para ela conversar. A menina diz que quer ficar sozinha. Bahar diz a ela que não vai forçá-la a falar, mas que ela deveria sair e dar-lhe pelo menos um abraço como mãe e filha. Nizam obedece e abre a porta. Ela abraça a mãe e os dois caminham em direção ao quarto dela, mas Enver a impede e pede permissão para subir ao apartamento e pegar algumas roupas. Enver pergunta se ele não quer subir com ele, mas Bahar diz que não e subirá outra hora. Da mesma forma, a senhora diz a Sirin que ele pode tirar o que quiser do armário dela. Sirin diz a ela que amanhã verá o que ele tem antes de ir para o trabalho. Doruk fica sozinho na sala e, enquanto sobem, Enver diz a Sirin que Seida lhe disse que Bahar não apareceu desde a morte de Sarp. Sirin pergunta por que ela está subindo. Enver diz que Sarp era o pai de seus filhos e que ela deveria recolher os pertences dele e doá-los, mas não acho que ela possa fazer isso. Sirin supõe que Peril deveria cuidar disso, mas Enver informa que ela foi para o exterior. Doruk vê o telefone de Sirin e o pega, corre escada acima para entregá-lo a ela. Doruk toca la puerta y Sirin lhe pergunta que hace ali. El le entrega su celular y Sirin lhe agradece. Luego el niño lhe pergunta a su tia se puede entrar. Ela cede y Doruk lhe pergunta onde está o abuelo. Sirin responde que está em o duche. Doruk pergunta se pode entrar em seu quarto e Sirin lhe dá permissão. Doruk entra no quarto que havia organizado para os filhos. O pequeno pega um avião de brinquedo e senta na cama. Ele se lembra de como estava feliz com o pai e a irmã naquele quarto e fica muito triste. No quarto de Sar, Sirin pega uma de suas roupas e cheira enquanto sorri. Aí ele pega o que vai servir ao pai e deixa na cama. Ela vê que há algo fúcsia debaixo da cama e ao pegá-lo percebe que é um sutiã. A louca ondulada fica com medo. Bahar conforta a filha abraçando-a e dizendo-lhe que ela não precisa contar nada que ela não queira. Mas você pode contar a ela aquelas coisas que a deixam triste porque ela, como mãe, deveria saber. Nizam permanece em silêncio e Bahar pergunta se há algo que a deixa triste. Nizam se lembra imediatamente do aviso de Sirin para que não contassem nada a Bahar, caso contrário, eles a perderiam. A menina responde que não. Bahar pergunta se ela quer que ele traga algo para ela e Nizam pede que ela traga água para ele. Bahar vai atrás dela. Bahar sai da sala e ao não ver Doruk fica preocupado. A senhora sobe para procurá-lo, mas tem dificuldade para entrar no apartamento de Sarp. Sirin mostra a ela o sutiã que ela encontrou no quarto de Enver. Justo Bahar abre a porta e pergunta se Doruk está lá. Sirin responde que sim porque queria ver seu quarto. Bahar pede que lhe digam para descer, Enver diz que sim. Bahar vai embora. Enver repreende a filha e pergunta o que Bahar achou do sutiã. A maluca diz a ele que provavelmente é o que todo mundo pensa. Enver manda ele não falar besteira, mas Sirin se vitimiza dizendo que ela é sempre culpada de tudo. O velho pede para ela jogar isso fora. Enver se tranca para trocar de roupa e Sirin ri. Arif e Yusuf estão assistindo televisão. O velho Cocolizo conta ao filho que sabia que Talat iria deixá-los perdidos com o negócio porque ele é um preguiçoso.
Arif diz a ele que Talat é como ele e Yusuf fica ofendido. Então Arif informa que Enver e sua filha ficarão no apartamento de Sarp até que o valor pago por Sarp acabe. Yusuf lhe diz que não concorda porque a pessoa que alugou o apartamento para ele não mora mais. Arif diz para ele parar e será como ele disse. Yusuf chama Arif de ingênuo porque ele sempre faz o que a família lhe pede e eles o enganam. Arif se levanta para sair. Yusuf ofende dizendo que não sabe como passou no vestibular, isso é incrível. Arif deixa claro para ele que tudo de ruim que aconteceu com eles foi culpa dele porque foi ele quem matou Atis e Sarp, destruiu a vida de Enver e por isso sua casa pegou fogo. Portanto, ele está disposto a fazer o que for preciso para ajudá-los. Arif vai embora e Yusuf continua acreditando que seu filho é estúpido. Arif se tranca em seu quarto e pensa, depois liga para Kisme, pede à irmã que lhe empreste algum dinheiro, já que ele não tem nada. Vemos que Kisme diz a ele que não há problema e que eles se verão amanhã. Ela desliga a ligação e cumprimenta Henry com um beijo. Os dois sorriem e entram no carro. Enver desce ao apartamento de Seida e diz que sente muito por incomodá-la, embora ela esteja doente. Ela diz a ele que está tudo bem e para não falar tão baixo porque Arda não vai acordar. Enver diz a ele que encontraram algo no apartamento de Sarp e Bahar também viu. Seida pergunta o que encontraram e Enver diz que foi um sutiã. Seida pede para ele não se preocupar, pois ela tem uma explicação muito clara da origem daquele sutiã e irá para Bahar agora mesmo. Seida entra na casa de Bahar com Enver. Nizam está fazendo o dever de casa na sala e eles devem falar uma língua que só Bahar entende. Mas Nizam pergunta o que encontraram e Seida conta que encontraram uma fatura. Seida conta à amiga que o sutiã pertence aos inquilinos de Yusuf. Bahar pergunta quais são os inquilinos e Seida informa que Yusuf estava alugando aquele lugar por hora para outras pessoas. Nizam continua fazendo perguntas, mas Seida se cansa e pede que ele não interfira nas conversas dos adultos. Bahar entende a situação e Enver lhe conta que Yusuf aproveitou o fato de Arif estar em sua aldeia para fazer isso, caso contrário ele não teria permitido. Bahar fica chateado e vai embora. Nizam diz a Seida e Enver que sabe que Arif não estava em sua cidade, mas na prisão. Enquanto Bahar desce as escadas, Doruk a segue e pede que ela olhe o boné que ela usa e que pertenceu a seu pai. O menino pergunta se fica bem nele e Bahar diz que fica bem nele. Doruk pede que ele permita que ele a leve para a escola e Bahar diz que ele pode, porque o que o pai tinha era de Nizam e dele. Bahar sorri, mas depois vê Sirin descendo com uma camisa Sarp. Ela pergunta se isso o incomoda, mas Bahar diz que não e pede que entrem porque ele tem outra coisa para fazer. Sirin entra em casa e quando Seida vê com as roupas de Sarp pergunta de onde ela tirou aquela camisa. Sirin responde isso de cima. Seida pergunta o que há de errado e se ele está vestindo a camisa de Sarp para incomodar Bahar. Sirin diz que não quer incomodar Bahar, mas suas roupas foram queimadas e ela não pode usar as de Bahar. Seida leva para fora do apartamento. Ao mesmo tempo, Arif abre a porta e Bahar, ao ver Yusuf, corre em sua direção gritando que não tem respeito por nada e como pensou em fazer o que fez. Yusuf pergunta o que ele quer dizer e Bahar diz que está falando da casa que Sarp alugou por vários meses e a mesma que estava alugando para outras pessoas. Ela pede ao velho cocoliso que não minta para ela, pois acabaram de encontrar um sutiã na cama de Sarp. Yusuf tenta se desculpar, mas Arif diz que isso é o suficiente e diz ao pai careca que todos já sabem o que ele estava fazendo. Yusuf diz que foi forçado a fazer isso porque ela não lhe pagou o aluguel de seu apartamento durante meses. Bahar grita que isso não tem nada a ver, como ela ousa deixar gente entrar para fazer qualquer tipo de coisa na casa do marido como se fosse um bordel. No quarto dos filhos eles ainda guardam seus pertences e muitas lembranças com o pai. Yusuf responde que ela tem vergonha de falar de Sarp como seu marido e depois vir pedir favores ao filho. Bahar jura que o matará se ele continuar falando e Arif grita com seu pai para se desculpar. Yusuf diz que não fará isso porque Bahar brincou com seus sentimentos. Arif grita para seu pai calar a boca e Bahar quer quebrar sua mãe. Yusuf pede desculpas e diz que não teve escolha porque não estava recebendo aluguel. Arif não estava e eles perderam o café. Arif diz a Bahar que como desculpa pelo que seu pai fez ele não terá que pagar a dívida do aluguel. Bahar diz que não é necessário, mas Arif diz que sim. Ela agradece e sai de casa.
Raif está montando um quebra-cabeça. Fazile entra na sala de jantar e Raif, percebendo sua presença, diz que sabe que vai falar alguma coisa e não gosta. A escritora se senta ao lado dele e conta que conversou muito com Bahar hoje. Ela é uma mulher diferente, frágil e ao mesmo tempo forte. Raif pede que ela vá direto ao ponto e Fazile diz que gostaria que Bahar trabalhasse com eles em vez de Seida. Ela é mais adequada para o trabalho. Raif olha para a mãe e pergunta se o que ela quer é ajudá-la. Fazile responde que sim, é uma mulher que já passou por muita coisa e merece ajuda. Raif faz ver que Seida também tem muitas necessidades. Fazile diz a ele que Bahar pode se adaptar rapidamente aos seus hábitos, mas Raif recusa. Fazile diz ao filho que sabe que só prefere Seida porque isso o incomoda. Raif reconhece isso e também diz que não gosta de Bahar porque de alguma forma isso lembra dela. Fazile apenas deseja boa noite ao filho e vai embora. Seida está procurando algumas roupas para emprestar a Sirin para que a louca e ondulada não precise usar as roupas de Sarp. Sirin faz gestos ruins e pede que ele pare de procurar porque não usará aquelas roupas para sempre e quando puder comprará roupas. Seida avisa que não vai deixar que ele o leve até que ele compre algumas roupas. Sirin diz a ela que se as roupas de Bahar não servem, as dela também não, porque Seida é mais magra. Seida encontra uma mala e a coloca na cama. Ela diz a Sirin que o que ele diz não cabe nela porque as roupas de Bahar também não serviriam se ela não fosse gorda. Sirin pergunta se ela está insinuando que é mentirosa. Seida responde que não e se diz que está gorda é porque ninguém a conhece melhor do que ela mesma. Seida mostra algumas roupas dizendo que são da época em que ela era gorda e diz que já foi gordinha como Sirin, mas felizmente perdeu peso. Sirin fica ofendida porque não gosta da atitude de Seida, olha para ela e pergunta como as crianças descobriram que Arif havia sido preso. Sirin diz que com certeza já ouviram isso em algum lugar. Seida pergunta por que ficam sérios ao ouvir seu nome. Até 2 dias atrás as crianças adoravam Arif. Sirin diz que Nisa e Doruk podem ter esse sentimento porque Arif matou seu pai. Seida afirma que Sirin lhes disse isso, embora louca e ondulada negue. Ela diz a ele que espera que ele não tenha voltado aos velhos tempos. Sirin diz que ele tem muitos problemas para pensar em Arif. Sirin quer ir embora, mas Seida a defende e pede que ela experimente as roupas e vista o que lhe cai bem. Sirin faz isso com relutância. Bahar termina de cuidar dos filhos e pede que lavem as mãos e o rosto. Nesse momento Sirin volta para casa e mostra ao pai as roupas que Seida lhe deu. Enver agradece a Deus, mas Sirin fica chateado e expõe as roupas que Seida lhe deu. Bahar informa que amanhã irá ao banco retirar o dinheiro de Sarp. Ela pergunta a Sirin se ela gostaria de fazer compras. Enver não permite e avisa que o dinheiro será destinado às despesas da escola particular dos filhos. Além disso, diz-lhe que irá procurar trabalho porque pelo menos agora tem onde ficar. O velho se despede dos netos que estão entusiasmados porque amanhã conhecerão sua nova escola. Enver e Sirin sobem ao apartamento de Sarp para dormir. Fazile está se preparando para dormir, de repente ela se lembra de sua conversa com Bahar sobre como curar a alma. Da mesma forma, ele se lembra de quando Bahar lhe perguntou por que ele havia parado de escrever. Fazile disse que era uma boa pergunta e respondeu que era porque ela não queria se curar. A escritora começa a pensar e olha para sua máquina de escrever. Então ele decide sentar-se na frente dela, acende a luz e começa a revisar suas antigas obras literárias. No dia seguinte, Seida sobe com Arda e ao ver Sirin a cumprimenta. Seida pergunta à louca onde ela está indo e ela diz que vai descer para ver o que fica bem nela com as roupas de Bahar. Seida informa que Bahar não está aqui porque foi levar as crianças. Sirin pede a chave, mas Seida avisa que a perdeu. Sirin não sabe o que fazer e diz que vai dar uma olhada no armário de Sarp. Seida pega seu braço e não permite, ela diz que isso é proibido e que ela terá que usar algo do armário. Sirin não aceitou e voltou para o apartamento furioso. Enver cumprimenta Seida e ela deixa Arda com ele. O velho recebe com muita alegria e Seida se despede do filho e vai embora. Bahar e seus filhos estão em um ponto de ônibus. Doruk pergunta à mãe se a nova escola fica muito longe e Bahar responde que sim. O menino pergunta quantos ônibus eles devem pegar para chegar lá e Bahar responde 3. Nizam sorrindo diz ao irmão que mais tarde o ônibus escolar irá buscá-los em casa. Doruk fica feliz com isso e diz que gosta.
Nizam pergunta como ele pode saber disso se eles nunca viajaram de ônibus escolar. Doruk responde que nunca montou em elefante e também gosta e por isso menciona diversos animais fazendo rir sua mãe e irmã. Ao mesmo tempo, vemos que Arif está arrumando as coisas no refeitório. Sirin sai do prédio com as roupas que Seida lhe deu. Arif também sai do refeitório e a vê. Um amigo entrega a Arif alguns documentos que ele deixou e Arif caminha atrás de Sirin. Mais tarde, Sirin percebe e se vira. Ela com raiva pergunta por que ele a está seguindo. Arif responde que está apenas caminhando naquela direção e não tem motivo para assediá-la. Arif diz a ela que nunca iria assediá-la e pergunta se ela é louca. Sirin diz que Seida provavelmente pediu para ele ver se ela vai trabalhar ou para saber se ela vai tirar Henry dele. A louca ondulada pede que ele diga não, pois Henry não lhe interessa. Arif diz a ela que ela é estúpida e Sirin pede que ele ande na frente dela. Arif apenas diz que está louca e caminha em direção ao refeitório de Henry. Sirin o vê entrar e fica surpreso. Arif chega e cumprimenta um garçom que avisa que Henry está lá dentro. Arif se senta e pede um chá enquanto espera por ele. Sirin chega ao mesmo local para trabalhar e ao ver Arif pergunta o que ele estava fazendo ali e se não poderia tomar chá em outro lugar. Arif diz que não vem tomar chá e a louca então pergunta por que ele chegou. Arif não responde e Sirin pergunta se ele é surdo. Henry sai da cozinha e cumprimenta Arif e Sirin. Ela manda ele desculpar a roupa dela e quando eles estiverem sozinhos ela explicará. Henry diz que está tudo bem e reúne todos os seus funcionários. Ele os apresenta a Arif como novo gerente da cafeteria, já que ele será o responsável pela administração do restaurante. Arif olha seriamente para Sirin enquanto Henry e os funcionários lhe desejam sorte. Henry pede que os funcionários voltem ao trabalho e avisa Arif que conversará com ela. Sirin fica furioso e Henry entra para acalmá-la. Ela pergunta como ele poderia fazer isso e Henry pergunta o que ele quis dizer. A maluca ondulada reclama dele por ter contratado Arif, a quem ela chama de escória. Ele pergunta a Henry se não havia mais ninguém. Henry pergunta o que há de errado e Sirin fala mal de Arif. Henry diz que está ultrapassando os limites porque Arif estudou engenharia na universidade e é um homem de confiança. Sirin não aceita, mas Henry diz que o negócio é dele e é ele quem decide. Sirin conta que Arif matou sua mãe e agora o contrata. Tendo contratado um assassino para vê-lo todos os dias, Henry conta que foi um acidente e ela sabe perfeitamente que Arif não matou sua mãe. Henry sai da cozinha, deixando Sirin furioso e à beira das lágrimas. Henry senta-se com Arif e eles conversam sobre negócios. Então Arif pergunta se Sirin não quer que ela trabalhe lá e pensa que talvez ela desista. Henry diz que espera que ele não o faça. Os dois veem que Sirin sai e decidem vestir o avental para trabalhar. Henry diz a Arif para não se preocupar com ela porque ela vai superar isso. Arif diz a ele que não acredita. De repente, Enver chega ao refeitório com Arda e pergunta ao menino se ele não está feliz em ver o pai. Henry, um pouco incomodado, cumprimenta Arda e avisa Enver que iria ligar para ele para perguntar sobre o incêndio. O alfaiate pede que ele não se preocupe e olhe para frente. Enver cumprimenta Sirin. Arda se aproxima de Henry e ele pergunta a Enver se o menino já comeu. O alfaiate diz que provavelmente está com fome porque não poderia lhe dar nada. Henry avisa que agora ele lhe dará algo. Então Enver pergunta a Arif o que ele está fazendo lá e Henry lhe dá a notícia de que Arif é o novo gerente do refeitório. Enver lhe deseja boa sorte e pede a Henry que cuide da criança por algumas horas, já que ele tem que processar alguns papéis. Henry quer dar desculpas, mas não tem escolha a não ser aceitar. Enver avisa a Arda que ficará um tempo com o pai e pede para ele se divertir muito. Enver se despede e vai embora. Arda pega a mão de Henry e ele pensa. Seida está limpando e se aproxima da mesa da sala de jantar. Vê que Raif deixou um quebra-cabeça incompleto nela. Seida pega algumas peças e começa a completá-lo. Enquanto isso, Henry dá um refrigerante para Arda beber. O menino bebe um pouco e Henry pergunta se ele não quer mais. O menino não responde. Seida tenta fazer uma ligação enquanto monta o quebra-cabeça. Depois Fazile entra na sala de jantar e pergunta o que ela está fazendo. Seida sorrindo diz que esse jogo a deixa louca. Ela só queria colocar algumas peças e acabou colocando muitas. Fazile pergunta se ela enlouqueceu porque Raif vai matá-lo e se ver o jogo modificado. O escritor pergunta quais peças ela colocou e Seida nervosa imediatamente começa a removê-las.
Fazile manda ela deixar tudo como estava e se Raif chegar agora eles estarão perdidos. De repente Raif se aproxima e sua mãe o recebe. Seida joga todo o quebra-cabeça na mesa de nervosismo. Raif a encara atentamente. Henry confia a um de seus empregados o cuidado de Arda e pede que ele se sente perto do pequeno. Nesse momento Seida liga para Arif e diz que está ligando para todo mundo e ninguém atende. Então ela pergunta se ele sabe para onde foram. Arif informa que Arda está no refeitório com Henry porque Enver tinha coisas para fazer. Seida não consegue acreditar e pergunta se Arda está lá. Henry pede o telefone de Arif e sai para conversar. Seida pergunta o que seu filho está fazendo ali com ele. Henry pede que Seida não finja que não sabe e vem agora buscar seu filho. Seida com raiva diz a ele que está trabalhando agora e Henry pergunta se ele finge que vai aceitar Arda por fazer isso. Seida responde que vai se arrepender do que disse e jura. Então ele diz a ela que se ela tiver coragem de jogar a Arda no lixo para que ela possa pegá-lo. Ela chama Henry de idiota e desliga a ligação. Seida então diz a Fazile que ela não só tem problemas, mas todos nós também temos os nossos. Fazile diz a ele que temos a nossa não é uma frase correta, mas pede que ele esqueça. Seida conta que esqueceu que é uma mulher muito esperta, mas ainda não montou nenhuma peça do quebra-cabeça e Raif não a deixa sair até que ela termine. Ela grita como isso vai acabar sozinho e que Fazile não colocou um único pedaço. Ele então pede desculpas a Fazile. A escritora conta que ela não sabia que tinha um filho. Seida responde que sim, ela costumava cuidar da mãe, mas adoeceu e o filho teve que voltar com ela para Istambul. Fazile pergunta quem cuida dele. Seida responde que o deixou com uma amiga, mas amanhã não sabe o que fará. Fazile pergunta se aquele amigo é o pai dela e Seida responde que não. Ela manda o pai de Arda ir para o inferno e diz a ele que o amigo de quem ela está falando é Enver. Da mesma forma, ela diz a ele que está pensando em deixá-lo com Bahar, mas não sabe o que fará quando a amiga começar a trabalhar. Fazile avisa que quando a criança começar a frequentar a escola não haverá problema. Seida avisa que Arda não pode frequentar a escola normal porque é uma criança especial, mas ela pensará em uma solução. Fazile permanece em silêncio. Mais tarde, Sirin se aproxima de Henry e pergunta se ele pode sair mais cedo hoje, já que vai com o pai ver uma casa. Henry diz que ele deve pedir permissão a Arif. Antes que Sirin se aproxime dele para falar com ele, vemos que Enver chega ao refeitório para pegar Arda. Seida também chega e Enver explica que deixou Arda aos cuidados do pai por um momento porque tinha assuntos para resolver, mas já o estava levando de volta para casa. Seida, muito chateada, diz a Enver que não é isso, mas que Henry achou que ela havia mandado a criança para pressioná-lo. Ela pede a Enver que conte a verdade a Henry. Henry pede para ele calar a boca porque ele está tratando de negócios. Seida, muito chateada e gritando, tenta contar o que aconteceu para Henry, mas percebe que o filho está ouvindo tudo e pede para ele sair. Então ela corre de volta e dá um tapa forte em Henry. Todos permanecem em silêncio e Sirin sorri. Seida olha para ele e sai do café. Depois liga para Yale e pergunta se ele já tem os resultados do teste de paternidade porque ela está pirando. Yale diz que ainda não, mas ele avisará quando estiver. Seida desliga e se aproxima do filho e de Enver. Ela beija Arda e eles voltam para casa. No dia seguinte, Yale está em seu consultório e uma enfermeira traz para ela os resultados laboratoriais que Seida solicitou. A médica pega sua bolsa para entregá-los, mas decide abrir o envelope e ler o resultado. O médico está impressionado. Enquanto isso, Enver e Sirin estão nos escombros de sua casa. Tudo foi reduzido a cinzas e Enver, muito triste, diz que procurou por toda parte, mas não encontrou nada que lembrasse a Tice. Sirin diz a ele que não deveriam tentar encontrar algo quando tudo foi destruído. Enver diz que deveriam ter doado as roupas de sua esposa para pelo menos recuperar alguma coisa, mas é tarde demais. Sirin pede que ele não fale mais assim, pois sua mãe ficaria triste ao saber disso. Eles saem dos escombros e alguns vizinhos dizem que lamentam muito o que aconteceu e perguntam se podem fazer alguma coisa para ajudá-los. Enver agradece e diz não. Antes de partir, outro vizinho os detém e lhes entrega uma sacola. Ele conta que a Tice deixou aquilo antes do acidente e não queria dar a ela antes para não lhe causar mais sofrimento. Enver abre a bolsa e tira alguns sapatos da esposa. Ele e Sirin não conseguem evitar o choro e o abraço, porque pelo menos tem algo que os lembra a Tice.
Yale fica preso no trânsito e liga para Bahar avisando que ela já tem os resultados, e pede que ele vá com Seida porque ela já está a caminho. Seida tenta fazer Arda brincar, de repente ouve uma batida em sua porta e ao abrir vê seu amigo Bersan. Ela voltou com roupas caras e elegantes. Seida pergunta por que ele veio e Bersan explica que veio visitar sua mãe e também ela. Bersan entre Seida pergunta por que ela não lhe contou que havia se casado, ela diz que não se casou, mas que ela mesma comprou tudo o que tem, ela também diz que comprou um carro e no próximo ano ela irá embora e comprará uma casa. Seida pergunta se ele fará tudo isso trabalhando, Bersan responde que claro e Seida pergunta como ele ganha vida, Bersan responde que agora está se dedicando à alimentação. Seida pergunta se vender sopa dá para ganhar o suficiente para comprar tudo o que ele diz e Bersan responde que sim e conta que ela começou no negócio por acaso, mas então Deus a ajudou. Bersan pergunta à amiga Seida o que ela faz e ela responde que agora trabalha na casa de um escritor. Bersan diz a ele que não é ruim. Então chega Arda e Bersan o cumprimenta dizendo que está impressionada com o crescimento do menino. Então Seida pede a Bersan que continue contando a ela sobre seu negócio, já que as pessoas pagam muito pela comida. Bersan conta a ela que pagam até 1000 liras por 3 pratos sem guarnição, Seida se surpreende porque pagam muito pela comida. Bersan diz-lhe que é assim que ouve, porque é um homem que tem muito dinheiro. Da mesma forma, ela diz a ele que seu chefe é um homem estranho porque diz que faz isso por caridade, porque quer fazer boas obras e mandar comida para quem precisa, sua causa é ela e os pobres. Seida acha incrível e pergunta se ainda existem pessoas tão boas no mundo, Bersan responde que aparentemente existe. Além disso, Seida pergunta se é só ela que prepara os pratos e Bersan responde que também há outras pessoas necessitadas com ela. Seida vê isso como uma oportunidade e pergunta se ela pode ser uma dessas mulheres porque ela está realmente necessitada. Bersan lhe diz que talvez não tenha tempo com a criança porque temos que distribuir a comida e fazer mais coisas. Seida diz a ela que isso não é problema porque ela tem ajuda de Bahar, e sua amiga também não tem emprego, mas ela cozinha maravilhosamente porque aprendeu com sua querida mãe. Seida olha para o rosto de Bersan e pergunta se ele não quer envolver Bahar nisso. Bersan responde que não é isso porque já se passou muito tempo desde o ocorrido e ele não tem problemas. Além disso, ele ouviu dizer que Bahar perdeu a mãe e o marido e sente pena deles. Aí ele diz que o que acontece é que ele não sabe se precisam de mais alguém. Seida pede que ele pergunte por que eles estão realmente necessitados e ele lhes faria um grande favor. Bersan promete que falará com seu chefe para ajudá-los e Seida agradece. Da mesma forma, ele pergunta novamente se Bahar realmente não é um problema e Bersan responde que acabou de dizer isso e que deveriam abandonar esse assunto. Ele gostaria que Bahar entrasse nesse negócio e ainda mais com o que sofreu. Seida diz a Arda com entusiasmo que encontrou outro emprego onde ganhará muito dinheiro e a enviará para boas escolas. Bersan avisa Seida que ela deve ir embora agora e se levanta. Seida a acompanha até a porta, Bersan desce as escadas e sai do prédio. Bahar bate na porta de Seida que pergunta se ela tem telepatia porque agora ela estava indo para casa com Arda. Bahar pergunta por que Seida a convida para entrar e diz que eles ganharam na loteria. Bersan está na rua conversando com um vizinho que lhe pede para cuidar bem de sua mãe. Arif sai do refeitório e os dois se entreolham. Bersan se despede do vizinho e entra em sua caminhonete. Ela olha para Arif pelo espelho retrovisor e sorri, depois pega o telefone e liga para alguém. Quando atendem, Bersan lhe diz que há boas notícias, ele encontrou 2 idiotas, mas lhe contará mais detalhes depois. Ela desliga e sai de Tarlabazi. Arif vê que Enver chega com Sirinho e pede ao velho que converse um pouco. Enver pergunta o que está acontecendo e Sirin continua seu caminho. Arif diz a Enver que quer mostrar algo a ela, de repente ela vê Yale chegar em seu carro e entrar no prédio. Arif pede a Enver que o siga, o velho para em frente ao refeitório e Arif acende algumas luzes. Vemos que ele transformou aquele lugar em uma nova alfaiataria para Enver fica muito surpreso. Yale chega ao apartamento de Seida que, muito animada, a recebe junto com Bahar. Yale pergunta a Seida se Bahar não lhe contou que ela estava vindo. Bahar explica que não pôde porque chegou há 5 minutos e estavam conversando sobre trabalho. Seida pergunta a Yale por que ele chegou tão tarde, com certeza ele já tem os resultados.
Yale confirma e Seida, muito feliz, pede que ele mostre os resultados dos testes agora mesmo para que ela jogue na cara de Henry como ele também fez. Bahar percebe que Yale está falando sério e pergunta o que está acontecendo. Seida fica desconfiada e diz ao médico para não contar a ela que descobriu que Henry não é o pai de Arda porque isso é impossível. Yale confirma que Arda não é filho de Henry. Seida diz que isso não pode ser verdade. Mas Yale diz a ele para se acalmar. Seida grita que não tem vontade e sabe muito bem o que fez. O médico pede que ele a ouça. Seida, muito chateada, pede ao amigo Bahar que acredite nela e não no que dizem as evidências. Yale enfatiza para eles que Arda não é filho de Henry e ele também não é filho dela. Seida fica chocada. Deixa cair algumas lágrimas e olha para Arda muito emocionada. Depois diz a Yale que não entende e Yale pede que ela se sente. O médico a acalma e explica que Henry não é pai de Arda e ela também não é sua mãe. Disso não há dúvida. Seida ainda não consegue assimilar e pergunta como pode ser isso. Yale explica que Arda provavelmente foi trocada no hospital após o nascimento. Seida grita e diz que isso é impossível e uma grande mentira. Ela vê Arda parado no corredor e corre em direção a ele. Seida o abraça e o leva ao banheiro. Yale e Bahar apenas se entreolham. De repente, Enver bate na porta e pede a Bahar e Sirin que desçam agora mesmo com as crianças. Todos descem e ficam surpresos ao ver o negócio que Arif preparou para Enver. Eles o parabenizam e desejam o melhor. O alfaiate está muito feliz. Sirin apenas olha sério para Arif, mas Bahar agradece. Então Nizam pega a mão de Sirin e os dois entram no prédio sem dizer nada. Bahar apenas olha para eles. Yale se despede de todos enquanto Enver agradece muito a Arif. Seida deseja sorte a Enver e se despede porque Arda quer dormir. Enver pergunta a Bahar onde estão Sirin e Nizam. Bahar responde que eles tiveram que voltar por causa do frio da noite. Enver diz que não está frio esta noite, mas Bahar diz a ela que talvez eles sintam frio. Doruk pergunta a Arif se ele não quer fazer mais torradas. Arif diz que sim porque a torradeira está em casa dele e ele pode fazer para ele quando quiser. Doruk pede que ele os prepare agora, mas Arif olha para Bahar. Ela dá permissão e convida Enver, mas o alfaiate avisa que ficará lá mais um pouco. Os três entram no prédio e Bahar manda o filho comer a torrada e dormir. Arif pergunta se ele deveria fazer torradas para Nizam também, mas Doruk responde que sua irmã não vai querer. Bahar pergunta por que e o menino diz que Nizam não ama Arif porque sua tia Sirin pediu que não o amassem. Bahar fica chateado e pede a Arif que vá até Doruk quando eles terminarem. Ela diz que está claro quem está fazendo o que quer de novo e pede ao filho para entrar. Bahar sobe as escadas, mas decide ir até Seida antes de voltar para casa. Arif prepara torradas para Doruk que não para de olhar para ele. O menino pergunta se ele está bravo ou triste porque Nizam não o ama mais. Arif não responde nada e antes pergunta se ele quer salsicha. Doruk pede que ele acrescente muito e Arif o faz. Então o menino diz a Arif que o ama muito. Arif diz que o ama e a Nizam também. Doruk pergunta se ele também ama a mãe, mas Arif não responde e continua fazendo o brinde. Seida está sentada na sala com Bahar. Ela amaldiçoa Yale porque ele a arruinou. Bahar diz a ele que não é culpa dele. Seida se pergunta por que o médico fez isso. Por que ela não pediu para ela verificar se ela era mãe de Arda? Apenas pediram para ela verificar se Henry era o pai de Arda. Bahar permanece em silêncio. Então, sob pressão de Seida Bahar, ele confessa que como a viu com tanta certeza de que Henry era o pai da criança, ela pediu a Yale que fizesse o teste nela também. Seida diz a ele que ele errou e Bahar concorda com ela. A senhora pede desculpas a Seida, mas diz a ela que há um fato que eles não podem mudar e por isso tem que pensar no que farão. Seida fica ofendida e diz para ele não se incomodar porque ela já pensou no assunto e sabe o que fará. Bahar chega e pergunta o que ele vai fazer. Seida responde que não fará nada porque Deus lhe enviou Arda. Ele deixou a mãe dela doente e afastou Henry. Isso significa que Arda é só dela. Ela diz que eles continuarão com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Bahar pergunta a ela o que acontecerá com Henry. Seida responde que lhe dará o prazer de não ver mais o filho. Se ele disser que não é dele, então será assim.
Ela volta para a sala e diz que não vai desistir do filho pelo que as pessoas podem dizer. Se essa informação sair daquela casa, então Arda poderá ser tirado dela. Ela prefere ser chamada de imoral, mas não que seu filho seja tirado dela. Bahar diz que está tudo bem se ela pensa assim, mas a questão é o que aconteceu com o filho que ela deu à luz, como ele está e onde. Seida diz que depois de muitos anos não vai mais incomodar uma família que cuida bem do filho como se fosse seu. Bahar pergunta como ele sabe que está bem, que cresceu saudável e com uma boa família. Embora ele possa não precisar dela no futuro, Seida pede que ele faça mais piadas, porque quem vai precisar dela? Bahar pergunta a ela o que aconteceria se seu filho verdadeiro ficasse doente, assim como ela não viveria se Sirin lhe tivesse dado a medula. Seida pede que Bahar pare. Bahar o faz, mas pede que ela pense nas possibilidades. Seida conta que já pensou nisso, seu filho é Arda e Henry não é pai de ninguém. Ele sabe que Deus lhe enviou Arda como um anjo e ele se esforçará até a morte para cuidar dele. Bahar com lágrimas nos olhos diz que então não a deixará sozinha, se Arda for seu filho então também o considerará como seu terceiro filho. Seida abraça a amiga e diz que não existe outra criança, só existe Arda. Mais tarde, vemos que Sirin está olhando pela vitrine a nova alfaiataria de seu pai, feliz em organizá-la. Bahar entra em casa e pergunta se Doruk já voltou. Sirin responde que o menino está dormindo com a irmã, embora o pai ainda esteja na oficina. Bahar diz à irmã que precisa falar com ela e pergunta por que ela está virando os filhos contra Arif e disse-lhes que foi Arif quem matou seu pai. Sirin pergunta se isso é mentira. Bahar o proíbe de contar. Mas Sirin responde que as crianças têm o direito de saber e que uma criança amare o assassino do seu pai. Bahar deixa claro que Arif não é um assassino. Sirin lhe diz que se não fosse sua irmã ele ainda estaria na prisão. A louca ondulada, muito convencida, diz que Arif matou sua mãe. Talvez Bahar não se importe que ele tenha matado Sar e não é à toa que ele está feliz, porque assim ele deixou o caminho livre para ele. Bahar grita bem alto para ela calar a boca. Sirin se ofende e pergunta por que ela fez isso se prometeu cuidar dela e a ataca na primeira oportunidade. Nizam sai da sala e liga para a mãe. Enver bate na porta e Sirin sai com ele para dormir. Bahar pede a Nizam que volte para a cama. A menina diz a Bahar que sua tia tem razão, Arif matou seu pai e sua avó porque Sirin mandou. Bahar conta a ela que foi um acidente, Arif estava tentando levá-la ao hospital e estava em alta velocidade e bateu, só isso. Nizam diz que não prestou atenção aos semáforos nem às regras de trânsito. Se tivesse, seu pai estaria com eles agora, assim como sua avó. Nizam retorna com raiva para a sala. Sirin está trancada em seu quarto e pega lápis e papel. Ela começa a ficar muito ansiosa e cria uma nova meta para começar a desenhar. Enver a interrompe ao entrar e avisa que ela vai dormir, desejando-lhe boa noite. Sirin se aproxima e abraça o pai e diz que o ama muito. O velho diz a ela que também a ama muito. Sirin fecha a porta. A maluca ondulada se concentra em terminar o desenho e quando faz vemos que Arif. Bahar prepara seus filhos para frequentar a nova escola. Doruk entrega a ela um documento no qual informam que farão uma excursão e ela tem até amanhã para pagar 140 liras. Bahar beija seu filho e avisa que ele cuidará disso. Se ele já está, ela está pronta, mas a menina está sentada na cama e diz que não quer ir para aquela escola. Bahar pergunta por que Nizam responde que não gosta porque todo mundo tem coisas boas e caras, mas ela não tem nada e é constrangedor. Bahar pergunta o que eles têm e ela não. Doruk informa que eles têm chinelos com luzes e Bahar pergunta à filha se ela quer chinelos com luzes. Nizam diz a ela que ela não quer aqueles chinelos, mas apenas Doruk. A menina diz a ele que gostaria de ter uma mochila nova. Ela tem a mesma desde a primeira série e ontem uma menina falou para ela que a mochila dela era de bebê. Aí todo mundo zombou e uma menina deu uma bronca porque não era bom incomodar quem não tem dinheiro. Ouvem que a mobilidade escolar chega e cai rapidamente. Bahar se despede dos filhos e eles vão embora. Seida sai pela varanda e pede a Bahar que suba. Seida desce as escadas e avisa a Bahar que o chefe de Berçã os aceitou no negócio. Bahar diz que isso é bom, mas Seida pede que ele não a deixe sozinha, e ela cozinha melhor. Além disso, ela conta a ele que Berçã lhe disse que lhes pagariam 1000 liras. Ela pede à amiga que pense nisso porque eles irão até a metade.
Bahar não acredita que paguem tanto e Seida confirma que é isso que pagam. Os dois sobem as escadas e Seida avisa que Bersan virá lhe contar o que devem fazer. Bahar diz que está interessado porque deve cobrir as despesas escolares dos filhos porque não contou a Enver, mas para obter o dinheiro de Sarp tem que ir a tribunal. Seida pergunta de que dinheiro ele está falando e Bahar diz a ela que é o dinheiro que Sarp deu à sua família para que eles lhe dessem e que Sirin gastou. Seida se lembra muito bem e pede a Bahar que não confie na louca ondulada. Seida avisa que ele deve ir trabalhar na casa de Fazilha e pede que avise quando Bersan chegar. Bahar diz que tudo bem e entra em seu apartamento. Por outro lado, Sirin se arruma diante do espelho enquanto olha o retrato de Arif. Aí a ondulada maluca pega o desenho e esconde embaixo do colchão. Ela arruma o cabelo. Doruk vê um colega de escola brincando com um avião e conta que seu pai já viajou de avião. Um colega de Nizam pergunta-lhe se nunca viajaram de avião. Doruk responde que nunca fizeram isso, mas já fizeram isso muitas vezes de ônibus. A garota se sente desconfortável. Mais tarde, Bersan chega com vários potes e cumprimenta Bahar. A senhora diz-lhe que está bem e Bersan diz-lhe que sente muito. Bahar agradece e Bersan lhe dá as panelas, dizendo que temos que levar a comida para lá. Bahar diz a ele que usar essas panelas é bom para ele porque vai demorar menos para cozinhar, mas Bersan diz que essas panelas não podem tocar no fogo, pois seu chefe é muito rígido e demitiu uma garota só por isso. É por isso que ele diz a Bahar para nem pensar em fazer isso. Bahar pede que ele não se preocupe. Bersan explica que seu patrão quer enviar a comida em ondas limpas porque diz que mesmo que seja por caridade, é desdenhoso transportar comida em recipientes sujos. Bahar diz a ele que ele fará isso. Bersan avisa Bahar que eles ainda não foram contratados e hoje será apenas um teste. Bahar pergunta se ele sabe se eles serão pagos pelo teste de hoje. Bersan responde que sinceramente não sabe e que vai depender do que o patrão decidir. Se o que ele cozinha é realmente bom pode pagar alguma coisa, mas normalmente não paga. Bahar diz a ele que está tudo bem e Bersan tira alguns papéis de sua bolsa e diz que devem entregar a comida naquele endereço às 2. Bahar diz que falta muito pouco tempo e Bersan o faz ver que não tem outra alternativa se ele quiser o trabalho porque dinheiro não cresce em árvores. Por fim, ele lhe deseja sorte e avisa que o dinheiro para os ingredientes está dentro das panelas. O malfeitor se despede e sai sorrindo maldosamente. Enver está organizando seu workshop. De repente chega Bahar que traz Arda e pede que ela cuide da criança por algumas horas, porque ela tem uma tarefa que espero que possa ser um bom trabalho para Seida e ela. Bahar diz a ela que ela tem que fazer compras e cozinhar. Enver diz para ela ir com calma e se despede. Bahar vai ao supermercado comprar todos os ingredientes e depois vai ao açougue. Ela volta para casa e prepara em suas panelas as receitas que Bersan lhe pediu, depois lava o rosto e penteia os cabelos. Da mesma forma, ele liga para Seida que está arrumando o quarto de Harif. Seida pergunta como foi e Bahar diz que preparou todos os pratos e acha a comida uma delícia. Além disso, ele conta que tem dúvidas se preparou bem a sopa de brócolis, pois é a primeira vez que faz e seguiu uma receita da internet. Seida pergunta como eles não podem gostar se ela preparou. Raif ouve a conversa, mas depois vai embora. Bahar avisa Seida que o ensopado de carne está muito bom e ele vai colocar tudo nas panelas e ir embora porque já é tarde. Seida pede que ele ligue para ela quando entregar a comida. Bahar se despede e Seida diz que espero que tenham sorte e que Deus lhes envie gente boa. Ela desliga a ligação e continua chorando. Por outro lado, vemos que no refeitório de Henry Sirin ele está de olho em Arif. A maluca ondulada traz uma xícara de café para ele e pede desculpas por ter falado mal dele para as crianças. Depois promete que não fará mais isso. Arif diz-lhe que não há problema, Sirin diz-lhe que com certeza também sabe o que é perder a mãe. É algo muito difícil de controlar, Arif concorda com ele e pede que não se preocupe, porque tudo o que ele disser sobre ele será verdade e ele não ficará chateado, só não quer que as crianças o odeiem. Bahar estende a mão para fazer as pazes e Arif dá-lhe a sua. Sirin pede que ele aproveite seu café e vá embora. Então ela olha para ele com ódio sem que ele perceba. Ao mesmo tempo, Bahar carrega 2 sacolas com potes cheios de comida. Ela pega um ônibus e caminha até chegar ao endereço que Bersan lhe deu. Esta é uma galeria de carros antigos lindos e luxuosos.
Uma mulher pede que ela siga e depois a deixa com outra mulher para levá-la ao Sr. Sen. No segundo andar, o funcionário avisa ao segurança que a senhora verá o Sr. Sen. A guarura conduz Bahar e avisa que seu chefe está lá em cima. Bahar chega ao terceiro andar e cumprimenta o senhor. Ela então diz a ele que é amiga de Bersan e traz a comida a teste. Sen pede que ele se aproxime e Bahar o faz. Ela pergunta onde ele quer colocar as panelas. Sen pede que ele as coloque na mesa onde está sentado. Bahar obedece e pergunta o nome dela. Ela responde que é Bahar Sesmeli e tenta dar a ele o dinheiro que sobrou da compra dos ingredientes, mas Sen pede que ela fique com ele. Ele se levanta e pega um prato e alguns talheres. Abra uma panela e pegue um pedaço de carne para experimentar. Sen gosta da comida e diz que tomará a decisão final sobre o emprego quando terminar de testar todo o resto. O bom é que lhe dará metade do pagamento por ter concluído o teste. Bahar recebe o envelope com o dinheiro. Sen diz que espera vê-la novamente e à noite receberá a resposta sobre o trabalho. Bahar aceita e vai embora. Ao sair, ela liga para Seida e conta tudo o que aconteceu. Porém, Bahar diz que não se sente muito confortável com esse assunto, pois acha que há algo estranho, mas falarão sobre isso mais tarde. Ela pergunta a Seida onde ela está e Seida diz que ela sente apenas em seu corpo, mas sua mente está em outro lugar. Ele não consegue acreditar que Arda não é seu filho. Nesse momento ela deixa cair um vaso de chá que estava limpando e avisa Bahar que conversarão mais tarde. Fazile se aproxima da sala de jantar e lamenta. Ela diz que aquela era uma peça muito valiosa e pergunta por que ele não tomou cuidado. O escritor percebe que Seida está chorando e pede que ela não o faça. Afinal, é apenas uma coisa material e ela não deveria chorar por isso, então ela pede para ele juntar os cacos e ir para a casa dela. Raif chega e conta a Seida que quebrou aquela horrível herança de família de sua mãe. Bahar está em uma loja de roupas infantis e decide comprar mochilas e tênis novos para seus filhos. Ela paga com o dinheiro que recebeu de Sen e caminha em direção à saída da loja. Bahar lembra que ela disse a Seida que consideraria Arda como seu terceiro filho e procura uns chinelos para ele também. De repente recebe um telefonema da senhora Fazile e conversa. Seida vai até a sala onde Raif está assistindo televisão e começa a limpar. Ele pede que ela tome cuidado para não quebrar mais nada. Seida avisa que ela não está com vontade de aguentar isso hoje, ele deveria apenas deixá-la fazer seu trabalho. Raif pergunta se ela sabe que esta casa é dela e diz que ela quem não pode mexer com ele e não o contrário. Fazile se aproxima e avisa que vai sair um pouco. Raif pergunta se suas costas não doem mais. O escritor responde que está melhor, por isso quer sair. Então ela diz a Seida que também pode ir embora quando terminar o trabalho. Seida diz que vai esperar por ela porque Raif não pode ficar sozinho. Não preciso dela de jeito nenhum. Fazile se despede e vai embora. Seida pergunta a Raif se ele está chateado porque a mãe saiu, mas ele não responde e vai para o quarto. No café de Henry, ele se aproxima de Sirin e pergunta como está seu pai. Sirin diz a ele que ele está bem. O empresário conta que tem pensado muito nele e em como ajudá-lo a encontrar um emprego. A maluca ondulada responde que seu pai agora tem um emprego que caiu do céu porque Arif transformou sua cafeteria em uma alfaiataria para ele. Henry parabeniza Arif e diz que é muito raro encontrar um homem bom como ele. Arif diz a ele que não é grande coisa e Sirin exagera porque qualquer outra pessoa em seu lugar faria o mesmo. Henry aposta que não e diz aos dois que está feliz por eles estarem se dando bem. Henry diz a Sirin que Arif é um anjo e pede que ela seja boa com ele. Sirin diz que assim será e um exemplo é que já se perdoaram. Da mesma forma, Arif conta a Henry que estava olhando algumas despesas do mês passado e queria contar algumas coisas para ele. Henry pede que se sentem. Sirin volta ao trabalho e enquanto Arif não a vê, ela o olha com ódio. Fazile chega de surpresa à alfaiataria de Enver e a cumprimenta com muito entusiasmo. Então a escritora diz a ele que veio ver Bahar, mas não se lembra bem em que prédio mora. Enver não consegue acreditar e Fazile diz a ela que Bahar já sabe que virá visitá-la porque ligou para ela. Enver gentilmente diz a ele que mora no prédio do outro lado da rua. Fazile conta que não o viu e passou por ali. Enver diz a ele que isso geralmente acontece e Fazile diz isso ainda mais na sua idade. A escritora diz a ele que lamenta muito que sua casa tenha pegado fogo porque Bahar contou a ela. Enver agradece e Fazile pergunta se a oficina é dele.
O alfaiate avisa que é dela, mas foi algo inesperado, tanto que ela é a primeira pessoa a entrar ali. Fazile fica surpreso e diz que espera lhe trazer sorte. Enver diz a ela que é uma grande honra para ele que ela esteja ali e considera isso um bom sinal de sorte. Fazile tira uma nota da bolsa e avisa que então ela lhe dará o primeiro pedido. Ela tira o casaco e diz a Enver que também lhe dará a primeira tarefa. Ele deve ajustar os botões do casaco e irá pegá-lo quando sair. Enver, sorrindo, agradece e diz que ele é muito gentil. Fazile também agradece e avisa que o verá mais tarde. Enver sai e vê Fazile entrar no prédio onde Bahar mora. Quando Enver se vira ele vê que a Tissa está ali muito séria, ele diz a ela que diz que está esperando por ela desde ontem à noite para mostrar a oficina e pergunta onde ela foi. Ela não diz uma palavra, apenas olha para o casaco que está vestindo e Enver entende o que ela está tentando dizer. Ele pede que ela não pense coisas que não sejam verdadeiras e começa a trabalhar. Fazile chega ao apartamento de Bahar que a cumprimenta cordialmente e pede que ela não tire os sapatos porque amanhã ele limpará sua casa. Fazile entra e Bahar pede desculpas pela bagunça. O escritor diz-lhe que quando há filhos é normal e dá-lhe um pequeno detalhe. Bahar pede que ele se sente e pede desculpas por não ter se encontrado em outro lugar, mas agora ele tem que cuidar do filho de Seida e seus filhos acabaram de começar a escola, então ele quer estar lá quando eles voltarem. Fazile diz a ela que não tem problema, mas é bom para ela porque ela gosta muito daquela parte da cidade, faz um tempo que não vem aqui e foi uma mudança. Bahar fica feliz com isso e oferece café a Fazile porque ele está apenas fazendo chá. A escritora avisa que vai esperar o chá e Bahar vai para a cozinha. De repente, Arda sai da sala e Bahar o apresenta a Fazile, que o cumprimenta e conta que sua mãe trabalha em casa. Arda não diz nada e Bahar sorri, depois coloca a criança na frente de Fazile. Seida está com Raif em um parque e come algumas sementes. Raif se sente incomodado ao ver as pessoas passando por ele e pergunta a Seida quanto tempo mais elas ficarão ali. Seida pergunta o que ele faria se descobrisse que sua mãe não é sua mãe verdadeira. Raif responde que ficaria feliz. Seida diz a ele que é uma questão séria. O que aconteceria se por acidente no dia de seu nascimento sua mãe pegasse outro bebê que não era dela e o criasse como tal? Raif responde que se fosse esse o caso, ele amaldiçoaria seu destino. Seida pergunta se ele procuraria sua mãe verdadeira ou ficaria de braços cruzados. Raif diz a ela que procuraria sua mãe se soubesse que era Fazile e Seida pergunta se a verdadeira era pior do que ele faria. Raif diz a ele que isso não é uma opção no caso dele. Seida diz a ele que sua mãe sabe de tudo e é muito boa. Raif ri e diz que se isso acontecesse e ele descobrisse que não era seu filho, Fazile seria mais feliz do que ele. Seida pergunta por que Raif diz a ela que então ele não teria aleijado o filho, mas sim o filho de outra pessoa. Seida apenas olha para ele. Fazile está sentado na sala com Bahar tomando chá. Bahar pergunta o motivo de sua visita porque ligou para ela para conversar sobre algo. Fazile diz que está com algumas preocupações ultimamente e não sabe como contar da maneira mais adequada. Bahar pede que ele conte qualquer coisa a ela. O escritor conta que só ela e o filho moram na casa dela. Além disso, é muito importante para ela conhecer a personalidade de quem trabalha para ela e ela fica muito nervosa com a mulher que trabalha em sua casa porque pode surgir um problema de segurança. Bahar pergunta se ela teve algum problema com ela. Fazile diz que a tem visto muito chateado ultimamente. Outro dia presenciou uma ligação que o preocupou porque descobriu que Seida tem problemas com o pai da criança. Bahar confirma que sua amiga está com problemas. Fazile diz a ele que foi uma discussão muito forte e ele sinceramente fica com medo de pensar que Seida iria discutir em sua casa e haveria. Bahar pede que ele não se preocupe, pois o pai de Arda é uma pessoa muito boa e um homem educado. Fazile diz que está bem. A porta toca e quando Bahar abre ele vê que seus filhos chegaram da escola. Nizam entra dizendo que não quer voltar para aquela escola e os dois ficam em silêncio ao ver Fazile. A escritora os cumprimenta e avisa que deveria sair para deixá-los conversar. Bahar os apresenta a senhora Fazile como uma escritora de romances que ele admira há muito tempo. Doruk pergunta o que é um romance e Fazile responde que é o mesmo que contar uma história. Nizam os interrompe e diz novamente à mãe que não quer voltar para a escola porque todos falam inglês e ela é a única que não sabe. Bahar avisa a filha que receberá aulas particulares de professores da escola.
Ela sabe que é uma garota muito capaz e tem certeza que aprenderá o idioma em muito pouco tempo. Fazile pede a Nizam que não se preocupe, pois na sua idade ele aprende muito rápido. Ela pede aos 2 filhos que prometam que irão visitá-la em sua casa para que ela lhes conte algumas de suas histórias. Nizam finalmente sorriu um pouco. Fazile conta que seu filho Raif se formou na mesma escola e eles devem acreditar que vão conseguir tudo o que pretendem. Eles sorriem. Enver está esperando Fazile do lado de fora da alfaiataria para lhe entregar o casaco que ela pediu para ele consertar. Ao vê-la, Enver rapidamente se aproxima dela e diz que seu casaco está como novo e a ajuda a vesti-lo para que ela não fique frio. Fazile, sorrindo, agradece e informa que Bahar e os filhos irão visitá-la porque descobriram que ela é escritora e quer que ela lhes conte histórias. A senhora também convida Enver e ele diz que vai levar isso em consideração. Fazile agradece e se despede. O alfaiate a observa partir. Enver retorna à alfaiataria onde a Tícia aparece contando que percebeu como ele estava esperando aquela mulher do lado de fora da oficina e a ajudou a vestir delicadamente o casaco e disse que espera vê-la em breve enquanto sorri. Enver pede para ela não ter ciúmes ou ela ficará com raiva. Fazile nem é uma mulher que estaria com um homem tão comum quanto ele. A Tícia diz que esse é mais um motivo para compará-la à grande senhora Fazile. Ela se levanta com raiva e diz a ele que é melhor ele ir embora, já que Fazile vai visitá-lo agora. Enver tenta impedi-la, mas a Tícia desaparece mais uma vez. À noite, Henry chega à alfaiataria e Enver assume que vem visitar Ardeseida. Henry conta que trouxe algumas roupas que acumulou e que precisam de conserto. Ele lhe entrega 2 sacolas cheias de roupas e Enver agradece. Henry avisa que o recomendará aos amigos porque sabe que ele é um bom alfaiate. E também avisa que lhe pedirá que faça uma camisa que combine com um bom terno, pois sabe que essa é a especialidade dele. Enver se oferece para comprar algo para ele, mas Henry diz que está com pressa. Henry diz a ele que não ficará entre pai e filho, mas Henry apenas sorri e se despede. Enver percebe que Henry não entra no prédio, mas entra no carro e vai embora. Antes de sair de Tarlabazi, Henry conhece Seida. Ela se aproxima dele e diz que há algo muito importante que ela quer lhe contar. Ela fez o teste de DNA novamente e descobriu que estava certa. Ele não é o pai de Arda. Parece que houve um erro. Henry sorri e diz que claro que foi um erro. Talvez pareça fácil para ela dizer a um homem que um filho é dele e depois se aproximar dele como se nada tivesse acontecido e pedir perdão porque ele estava errado. Seida apenas diz que ele não deveria ficar bravo, pois sempre negou que Arda fosse seu filho e agora está confirmando. Henry, ainda chateado, liga o carro novamente e vai embora. Seida caminha em direção ao prédio e Enver a impede. Ele pergunta por que Henry não veio visitar Arda hoje e Seida vê Arif se aproximando. Ela avisa aos 2 que vai contar a verdade para que parem de fazer tantas perguntas e o assunto seja encerrado. Seida confessa que Henry não é pai de Arda, então entra no prédio. Enver e Arif ficam muito surpresos. Antes de entrar em sua casa, Seida recebe dinheiro de Bahar e diz que esse dinheiro a ajuda muito e espera que ligue novamente para ela. Bahar responde que não quer trabalhar para aquele homem novamente. Ela não parece ser uma boa pessoa e não acredita que o que fazem com aquela comida seja distribuí-la para quem precisa, tem certeza de que são apenas mentiras. Seida pergunta se ele não está exagerando em seus julgamentos. Bahar diz que sabe do que está falando e não quer mais se envolver. Ela entra em casa por Arda e Seida percebe que as 3 crianças estão com chinelos novos. Ela agradece profusamente a Bahar e caminha em direção à casa com seu filho, mas Enver sobe rapidamente e pergunta a Seida se o que ela disse é verdade. Ela pede que ela pergunte a Bahar se ele quer mais informações e fecha a porta. Enver pergunta a mesma coisa à filha e Bahar confirma que o que Seida disse é verdade. Sirin escuta tudo enquanto desce as escadas e rindo diz que não acredita que Seida tentou enganar Henry. Bahar se despede e fecha a porta. Enver repreende Sirin porque ele sempre fala quando não deveria. O alfaiate volta ao seu trabalho e Sirin volta correndo para o apartamento. Por outro lado, Fazila está na sala com o filho e diz que vai dormir. Antes de sair ela percebe que as rodas da cadeira do filho estão cobertas de areia e pergunta como isso é possível. Raif conta que Seido forçou a ir ao parque. Naquele momento ele se lembra de como tudo aconteceu e Seida percebeu que ele estava chateado por não poder sair, então ela o levou para tomar ar. Fazile não acredita e, surpreso,
Pergunta por que ele não ligou para ela naquele momento e Raif responde que não ligou porque gostou. Fazile pergunta se ele gostou e Raif confirma. O escritor lhe deseja boa noite. Raif começa a pensar e lembra como Seida Mal o carregou por uma rua cuja calçada estava bloqueada por um carro. Ela com raiva tirou os limpadores de para-brisa do carro e os jogou fora enquanto Raif a observava surpreso. Sorrindo, ela continuou seu caminho com Raif, que permaneceu em silêncio. Agora ele pensa em Seida. Bersam bate à porta do apartamento de Seida. Ela abre e pergunta como é possível que ele venha a esta hora. Bersam, sorrindo, conta que tem boas notícias e que seu chefe gostou muito da comida e quer que repitam porque conseguiram um emprego. Seida, muito sério, diz que Bahar não gostou e não pensa. Ele pode ser confiável. Ela pergunta a Bersam se ele quer causar problemas. Bersam ri e diz a ela que Bahar está maluco, o que é normal depois de ter enterrado o marido pela segunda vez. O malfeitor pede para Seida pensar, pois ela iria causar problemas só por preparar a comida. Ela pergunta a Seida se isso parece normal e ri novamente, dizendo que foram presas por cozinhar. Além disso, ele diz que seria divertido. Seida diz para ele não rir mais. Bersam pede-lhe que pense bem antes de acusá-la porque tem centenas de mulheres que querem aceitar esse emprego, mas quis dá-lo porque pensava que ela era sua amiga. Ela fica ofendida e vai embora. Seida pede que ele pare e não procure outra pessoa porque eles o farão. Depois pergunta a Bersam o que devem fazer. Bersam esclarece que não trará mais as panelas porque são muito pesadas e ela não é criada de ninguém, terão que ir buscá-las com 100 e levar a comida para onde for indicado. Bersam dá-lhe a lista e o dinheiro para os ingredientes, depois diz-lhe que o que sobra é para eles, mas não pense em roubar nada. Seida se ofende e pergunta se ele acha que são ladrões. Bersam apenas diz que está bem, se despede de Seida sorrindo e vai embora. Seida continua preocupada e olha para a porta de Bahar. No dia seguinte, Seida espera que Bahar volte do parto das crianças no trajeto escolar e conta que Bersam a visitou ontem à noite. Bahar rapidamente se recusa a trabalhar com essas pessoas, mas Seida conta que Bersam disse a ela que eles gostaram muito de sua refeição. Bahar diz a ela que não está interessado e Seida pede que ele pare. Ela conta a Bahar que contou a Bersam o que pensava daqueles homens e riu, pois eles não poderiam ter problemas por preparar comida. Para Seida isso pareceu razoável porque eles não estão fazendo nada de errado, estão apenas cozinhando, isso não é ruim e o que pode acontecer com eles. Bahar diz a ela que não sabe o que pode acontecer, mas sente que isso não está certo e se recusa. Seida implora que ele faça isso por ela. Ele tem uma dívida muito grande para pagar com Yusuf e Henry não vai mais lhe dar uma única lira. Bahar diz que está tudo bem, mas será apenas 2 vezes mais e pronto. Seida agradece e lhe dá o dinheiro e a lista. Ela também lhe diz que Bersam não trouxe as panelas e ela terá que ir buscá-las com o patrão e ele lhe dará o endereço para onde levá-las. Da mesma forma, ele diz que o dinheiro que sobra das compras é para eles. Bahar se despede com raiva e fecha a porta. Na cafeteria de Henry, Kisme entra e cumprimenta Serim. A maluca ondulada avisa que Arif não está e vai demorar para voltar, então ela não deve esperar por ele. A advogada avisa que ela não veio procurar o irmão, mas sim Henry. O empresário sai e cumprimenta Kisme com um beijo. O advogado pede que eles saiam e Henry avisa a Serim que não voltará hoje. Ela os observa saindo e quando sai até a entrada vê que os dois estão de mãos dadas. Ela se sente um pouco chateada. Bahar pega Arda e deixa a criança aos cuidados de Enver e diz que ele tem muito o que fazer hoje e que não tem muito tempo. Ela deixa algumas frutas para Arda e pega o casaco do menino. Enver pede para ele não se preocupar com Arda porque eles se entendem muito bem. Então ele pergunta a Bahar se ele vai para casa porque não tem as panelas. Bahar diz a ele como é complicado e estranho o trabalho que ele tem que fazer. Enver entende e Bahar se despede. O alfaiate avisa a Arda que hoje vai ensiná-la a costurar botões assim que terminar o trabalho. Bahar chega novamente à empresa do Sr. Sen e pede a um dos funcionários que fale com ele porque ele precisa lhe dar algo. O homem diz a ela que seu chefe está ocupado e sem a ver. A funcionária permite que Bahar se sente e a senhora fica muito nervosa. De repente Sen chega e a assusta, ele pergunta se ela tinha pedido outra coisa ele teria concedido.
Sem pede desculpas e pergunta se ele a assustou. Bahar explica que ela esperava que ele viesse pela frente como o viu. O homem se senta e olha para ela atentamente. Ele lhe conta que perguntou se ele havia pedido outra coisa. Ele o teria concedido e se o ouvisse dizer isso. Bahar responde que não entende muito bem. Sem lembra ela que ontem, quando ele foi, disse que esperava vê-la novamente e lá estão eles. Ele diz que o universo ouviu e pergunta a Bahar se ele acha que se tivesse pedido outra coisa, isso teria se tornado realidade. Bahar não sabe o que dizer a ele e a única coisa que sabe é o que os antigos diziam que se você precisar pedir algo, terá que pedir a Deus. Sem olha para ela e estende a mão. Bahar aperta a mão dela e Sem diz que ela cozinha muito bem e vai embora. Bahar pede que ele espere, pois precisa saber onde poderá retirar as panelas e o endereço para onde levará a comida. Sem sorri e pergunta sobre o dinheiro. Bahar responde isso também. Sem sai e Bahar olha para ele surpreso. De repente aparece um funcionário com os potes, depois avisa que dentro de um deles está o envelope com seu pagamento e o endereço. Bahar abre uma panela e com certeza está tudo lá. A senhora coloca na bolsa e vai embora. Mais tarde, Bahar chega muito cansado em seu apartamento com as panelas e compras de ingredientes. Tira as panelas das sacolas e bebe um pouco de água. Aí Bahar desce do ônibus com os potes de comida. Ela traz o endereço na mão e pergunta a um homem se ele sabe aquele endereço. O barbudo responde que está 100 metros abaixo. Bahar caminha e mal chega ao lugar certo. Ela bate na porta e se assusta ao ver que quem abre é um homem com cara de mal. Ela avisa que trouxe a comida que eles pediram. O barbudo olha em volta e manda ela entrar. Bahar encontra 2 outros canalhas com barba de cabra no local e fica mais assustado. O homem que abriu a porta pega as panelas e as coloca sobre uma mesa, depois quer abrir a porta para Bahar sair. Ela pede que ele devolva as malas e o criminoso pergunta o porquê. A senhora diz que são as únicas que ela tem. Os homens tiram os potes dos sacos e devolvem-nos a Bahar. Ela se sente muito desconfortável e assustada e sai rapidamente do local. Uma pessoa que está perto do local tira fotos da senhora. Bahar liga novamente para Seida e diz que estava com muito medo. Seida pede para ele não exagerar porque ela perguntou se haviam feito alguma coisa com ele e ele respondeu que não, isso não bate. Bahar diz a ela que é verdade que não fizeram nada com ela, mas tudo o que acontece ali é muito estranho. Os homens olham para a rua antes de deixá-la entrar e quando ela sai. Seida diz a ele que não sabe o que pensar, mas que dinheiro é ótimo para os dois. Ele então pede a Bahar que se acalme e da próxima vez ela trará a comida. Bahar diz a ela que não importa quem a leve, não há diferença nisso. Ele avisa a Seida que já está chegando no bairro dela e eles vão conversar à noite. A senhora chega no momento em que o trajeto da escola deixa as crianças. Ela percebe que Nizam e Doruk estão brigando e ameaçando se bater. Bahar repreende Nizam e ordena que entre na casa agora. Ela pega a Arda e todos vão para casa. Na sala, Bahar pergunta aos filhos qual o motivo da briga. Doruk conta que na escola ele fez um quadro muito bonito e disse que daria para Arif. Sua irmã não concordou e disse que iria bater nele se ele o fizesse. Nizam promete a Doruk que não vai bater nele, mas pede que ele não dê a Arif. Bahar repete para a filha que o que aconteceu com Arif foi um acidente, ele não queria machucar intencionalmente a avó ou o pai. Ele pergunta à garota se ela entende. Nizam responde que os machucou porque estão mortos. Nizam entra furiosamente na sala. Doruk a segue, mas Nizam grita para ele não ficar atrás dela e fecha a porta. Ao fazer isso, ele dá um soco no nariz de Doruk e pede perdão à mãe e ao irmão, mas Bahar pega o filho e diz que o levará ao hospital porque está sangrando. Nizam traz lenços e diz que não queria. Bahar diz que ligará para Enver para ficar com Arda e Nizam porque levará Doruk ao hospital. Nizam se sente muito mal. Sirin vê que Arif se despede dos funcionários e sai do refeitório. Ela corre até ele e diz que gostaria de ir para casa com ele, depois pergunta se ele se importa. Arif não responde nada e Sirin diz que faz isso para não sair sozinha à noite porque as ruas são muito escuras e isso a assusta. Arif diz a ela que está bem e a louca agradece sorrindo. Eles caminham em direção a Tarlabazi e Sirin encara Arif sem que ele perceba. Seida pega o filho na casa de Enver e liga para Bahar para perguntar o que aconteceu com Doruk.
Bahar informa que seu filho está bem e Seida pede que ela não se preocupe com Nizam porque Enver está cuidando dela enquanto espera por Sirin. Então Seida pede a Bahar que a avise quando ele voltar. Ela senta Arda na sala e diz que vai dar algumas frutas para ele. Quando está com a comida nas mãos, Seida lembra que Bahar disse a ela que ela pode continuar cuidando de Arda se quiser. Mas ainda assim seu filho biológico está por aí e não sabem se ele está sendo criado por uma boa família ou se, pelo contrário, está necessitado. Ela se sente mal e dá um beijo em Arda. Depois liga para Arif. Seida conta a ele o que aconteceu com Doruk e depois pede que ele vá ao apartamento dela porque ela precisa do apoio dele agora. Arif responde que irá para lá em 10 minutos e Seida agradece. Sirin pergunta a Arif o que aconteceu com seu sobrinho e ele conta que Nizam acidentalmente bateu no nariz dele com uma porta e Bahar o levou ao hospital. Sirin finge estar preocupado e eles continuam voltando para casa. No caso de Bahar, Nizam pergunta a Enver por que eles não chegam. Enver responde que há meia hora eles disseram que viriam. Ela sugere que a neta espere 5 minutos, caso contrário eles ligarão. O velho tenta consolar Nizam que se sente muito mal por ter batido no irmão porque nunca o tinha visto chorar daquele jeito. A porta toca e Nizam corre pensando que é a mãe dele, mas é Sirin. Ela abraça a sobrinha e diz que não foi culpa dela e foi apenas um acidente. Nizam diz que então foi a mesma coisa que aconteceu com Arif, ele não fez nada de propósito, mas foi um acidente. Sirin pede que ela não compare as duas situações, pois ela não matou o irmão nem foi acusada de crime e levada para a prisão. A louca ondulada continua a semear ódio em Nizam, dizendo-lhe que não deve esquecer que Arif sempre odiou o pai e que tudo o que aconteceu foi feito de propósito. Nizam acena com a cabeça e os dois se abraçam. Então, eles se aproximam da janela e Nizam pergunta a Enver se eles ainda não vêm. Enver diz que não conseguiu vê-los. Arif chega na casa de Seida que pede para ele ir até a cozinha. Ela, um pouco nervosa, diz que tem algo para contar a ele, mas ele deve jurar que ninguém mais vai saber, muito menos Henry. Arif diz que está tudo bem, mas Seida o faz xingar. Seida confessa que Arda não só não é filho de Henry, mas também não é filho dela. Surpreso, Arif pergunta o que ela quis dizer com isso. Seida lhe conta que aparentemente seu filho foi trocado no hospital no dia em que nasceu e Arda foi entregue a ela. Arif olha para o menino e pergunta se ela tem certeza disso. Seida responde que sim, há até provas que comprovem. Ela diz que não queria ficar pensando nisso, mas as palavras de Bahar estão em sua cabeça e agora ela não consegue parar de pensar no filho biológico, sem saber se ele está bem, saudável e com bons pais. Ela só quer saiba o que aconteceu naquele dia no hospital sem perturbar a paz de ninguém e não importa o que aconteça ele nunca desistirá de Arda. Arif pergunta como ele poderia ajudá-la e Seida diz que sua irmã Kisme pode conseguir encontrar o menino ou informações sobre ele. Seida pede novamente para ele não deixar Henry descobrir isso, pois ela pode procurar a outra criança e também levar Arda que vai parar em um orfanato. Ela pede para ele ligar para sua irmã Kisme agora mesmo. Arif pega seu telefone e chama ela. Kisme está deitado em uma cama e ao atender pergunta a Arif se ele está bem. Ele responde que sim e conta o que aconteceu com o filho de Seida. Ele pede que ela ajude a encontrar o filho biológico e que mantenha tudo em segredo. Kisme diz que fará o que puder e desliga a ligação. Ela se levanta e vai até a cozinha. Lá está Henry que avisa que o café está quase pronto e vendo seu rosto pergunta se está acontecendo alguma coisa. Kisme olha para ele. Da janela, Enver e Nizam veem que Bahar e Doruk já estão voltando. Muito feliz, abre a porta para descer para cumprimentá-los, mas encontra Arif e Seida. A menina olha para eles e Seida pergunta o que há de errado. Nizam continua seu caminho e Sirin diz que ela é apenas uma menina. A louca pede a Arif que não se preocupe porque ele estava conversando com ela. Ele não conseguiu convencê-la, mas ele terá sucesso se eles continuarem conversando. De repente vemos que a menina volta e tenta falar alguma coisa para Arif. Ele pergunta se ela está bem ou se ela estava com medo de alguma coisa. Nizam com lágrimas nos olhos pede perdão a Arif e o abraça. Sirin não consegue acreditar. Arif pergunta por que ele está se desculpando se não fez nada de errado. Nizam olha para ele e pergunta por que ele tem lágrimas nos olhos. Arif atende porque sentia muita falta dela. Eles se abraçam novamente e Sirin entra em casa. Bahar sobe com Doruk e pergunta por que eles estão chorando. Arif enxuga as lágrimas e diz que eles estavam apenas esperando por elas. Nizam se aproxima e pergunta a Doruk se ele está bem.
O menino responde que sim e o médico lhe diz que ele tem o nariz mais lindo do mundo. Arif fica feliz e Doruk agradece, então o menino conta que fez um quadro para ele e pergunta se pode entregá-lo. Arif responde que sim e pergunta o que ele desenhou. Nizam lhe diz que é uma cabra comendo uma nuvem. Arif pede a Doruk que lhe entregue o desenho. O menino entra para entregá-lo, mas antes disso Sirin sai sorrindo e mostra o desenho de Doruk para todos. Arif pega o desenho e diz que é lindo. Doruk sorri e pergunta a Arif se ele gostou. Ele responde que adora e é um bom artista. Arif agradece Doruk e Nizam. A garota abraça Arif novamente. Nesse momento Bersan sobe as escadas e cumprimenta a todos. Nizam ordena que seus filhos entrem e Shirin sobe para seu quarto. Bersan pergunta se ele está interrompendo alguma coisa, mas ninguém responde. Sirin entra rapidamente em seu quarto e tira o retrato de Arif de debaixo do colchão e começa a bater nele com o lápis enquanto xinga, a louca ondulada, muito irritada, jura que todos vão pagar e se arrepender do que estão fazendo com ela. Bersan reclama com Bahar por não ter dado seu telefone ao Sr. Sen, por isso ela voltou a trazer o dinheiro e a lista de ingredientes. Ela pede a Bahar que deixe seu número na próxima vez para evitar a caminhada. Bahar tenta falar, mas Seida a interrompe, reclamando com Bersan por reclamar tanto de trazer um pedaço de papel e nem trazer as panelas. Bersan diz-lhe que não pode fazer isso e Sen fica obcecado com isso, porque diz que se as panelas não estiverem limpas é fazer caridade com desprezo, por isso tem que ir buscá-las. Seida avisa que eles farão isso e deixarão para ele o número do telefone dela também. Bersan avisa que está tudo naquele papel e conta que a assistente de Sen disse para eles estarem lá às 8 horas da noite. O malfeitor lhes deseja boa noite e vai embora. Bahar pergunta a Seida por que ela não lhe contou que não continuariam com o trabalho. Seida pede que ele não se preocupe, pois será ela quem trará a comida amanhã. Bahar fica chateada e tira o dinheiro de suas mãos e diz que não importa quem faz isso. Bahar coloca seus filhos na cama e enquanto beija suas mãos ela diz que está muito orgulhosa deles e que eles não deveriam se preocupar sobre a questão do inglês porque agora eles vão descobrir, tem que acreditar na mãe. Os filhos sorriem e dizem que está tudo bem. Ela sai da sala, senta na sala, liga o laptop e começa a estudar inglês. Por outro lado, Fazile lê uma obra e de repente olha para sua máquina de escrever. Bahar continua estudando inglês e Fazile tenta tocar sua máquina de escrever. Bahar arruma o cabelo e continua estudando inglês nas primeiras horas da manhã. No dia seguinte, Bahar leva as crianças para fora. Enver sai de sua oficina e cumprimenta seus netos, desejando-lhes bons momentos. Chega o trajeto escolar e Bahar se despede dos filhos. Então Bahar se aproxima da oficina e pergunta a Enver por que ela abriu hoje cedo. O alfaiate lhe diz que estava com pressa para terminar um trabalho que Henry lhe trouxe. Então Bahar vai para Arda novamente com Enver. Sirin sai do prédio e cumprimenta Bahar. Enver pede à louca que leve as roupas de Henry para o refeitório já que ela já terminou os concertos. Sirin diz que as malas estão muito pesadas e ele não vai aguentar tudo isso. Enver diz a ele que pode porque são apenas roupas. Sirin insiste que são pesados e ao ver Arif pede que ele ajude. Arif pega as malas com prazer e os dois caminham juntos para o trabalho. Bahar olha para eles com cara de touro valente e assim demonstra desconforto. Então ela diz ao pai que vai comprar a comida de hoje para o negócio e pergunta se ele quer que ele compre alguma coisa para ela. Enver diz a ele para não precisar de nada e pede que não se preocupe com Arda. Bahar diz a ele que ele já volta e vai embora. O alfaiate fica preocupado porque percebeu a irritação de Bahar com Sirin. Raif avisa Fazile que o jornal não chegou hoje enquanto eles tomam café da manhã. Fazile está muito distraído pensando e não presta atenção. Raif grita e Seida se assusta. Depois de um tempo, a escritora pergunta ao filho o que ele estava dizendo e Raif, com raiva, diz que o jornal não chegou. Da mesma forma, ele diz à mãe que a vê mais distraída do que outras vezes. Fazile admite que estava perdida em pensamentos e Raif diz que isso parece alguma coisa. O escritor pergunta por que e Raif pergunta se ele começou a escrever. Fazile responde que não, mas Raif tem certeza que vai começar ou, se ainda não o fez, voltará à antiga vida. Ele sai dizendo que Fazile retornará. Fazile se levanta.
Seida pergunta se Raif não quer que ela escreva, mas a escritora não responde e vai para seu quarto onde se senta na cama para pensar enquanto olha para a máquina de escrever. Na delegacia vemos que o comissário está falando ao telefone solicitando alguns documentos. Um policial entra no escritório e avisa que tem novidades sobre o pássaro. Aparentemente há uma entrega sendo feita esta noite e ele lhe dá um relatório para revisão. O comissário lê e ordena que organize a operação. Ele tem uma foto de Sam na mão. Ao mesmo tempo vemos que Bahar está cozinhando e preparando toda a comida. Ela fala sozinha em voz alta e diz que não quer mais fazer isso, será a última vez e ela vai desistir. Ela prova o arroz e diz que está uma delícia. Por outro lado, Sirin aproxima-se de Henry e diz-lhe que Seida lhe disse que o filho não é dela. A louca ondulada acha isso incrível porque Seida queria exagerar com ele, culpando-o por ter um filho. Da mesma forma, ele faz com que saiba que está feliz por estar livre, porque ter que pagar os custos das escolas especiais é uma dor. Henry pergunta a Sirin se ele não tem nada para fazer e diz que não podem mais conversar sobre assuntos pessoais. Sirin pede desculpas e diz sarcasticamente que nunca teria pensado que ficaria tão triste não ter um filho com Seida. Henry fica pensando. Poucas horas depois, Bahar recebe seus filhos que voltaram da escola. Ao entrarem na casa, percebem que todas as partes do apartamento estão marcadas com papéis onde está tudo escrito em inglês. As crianças surpresas perguntam por que ele fez isso e Bahar, sorrindo, responde que prometeu que aprenderiam e é isso que ele está fazendo para que todos possam estudar juntos. As crianças abraçam a mãe. Arif se prepara para sair e pergunta a Sirin por que ela não saiu se o turno dela acabou e ela responde que está cumprindo pena porque não quer voltar tão cedo. Arif a convida para voltarem e ela aceita. Os dois saem do refeitório e Arif pergunta por que ele não queria ir para casa. Sirin diz que acha que está sofrendo de depressão por causa da mãe, já que fica se lembrando dela, não consegue nem estar perto do pai sem chorar. Arif diz que a entende e sugere que ela se sente em algum lugar para se acalmar e eles comerem alguma coisa. Sirin entusiasmado diz a ela que é uma ótima ideia e enquanto os dois caminham em direção a um restaurante, a louca e ondulada está de olho no pretendente de sua irmã. Seida e Bahar embalam a comida e Seida acha que o que eles vão fazer não vai agradar a Sam, porque aí a comida vai esfriar e o patrão vai demiti-los. Bahar concorda em ser demitido e garante que será seu último dia, pois não pretende mais continuar indo e vindo. Seida pede que ele pare de repreendê-la. Bahar avisa em ver que eles voltarão em 1 hora e ele avisa que ficará cuidando das crianças. Bahar comenta que não gosta de deixar o pai sozinho e gostaria que Sirin o acompanhasse. Seida pergunta onde está Sirin e Bahar conta que ela foi jantar com alguns amigos. Seida pergunta que amigos eles são e Enver diz que são do trabalho. Seida diz que é bom que Sirin tenha amigos, então ela os deixa em paz. Bahar e Seida se despedem de todos e vão embora. Arif e Sirin estão no restaurante. Sirin agradece a Arif e diz que ele está melhor agora. Ele fica feliz e Sirin informa que disse ao pai que jantaria com ele, então ela espera que ele não se importe. Arif pensa por um segundo, mas diz que está tudo bem. Sirin tenta seduzi-lo, mas ele não a olha nos olhos. Bahar e Seida descem do ônibus e vão para a casa de Sam. Seida pede a Bahar que pare porque eles não podem entrar com os recipientes, caso contrário o Sr. Sam vai perceber que a comida está fria e não vai pagar. Eles decidem deixar os sacos de comida na parede e entrar para pegar os potes. Bahar e Seida entram no local onde Sam está e o cumprimentam. Então Bahar o apresenta a sua amiga Seida, mas ele diz que já sabe quem é Seida e ela diz que está feliz em conhecê-lo. Da mesma forma, ele pede os potes porque eles têm que sair, um funcionário entrega os potes e Sam avisa que o endereço está lá dentro. Ele então entrega o pagamento a Bahar em um envelope e ela agradece e se despede. Ao saírem do local, Bahar pergunta a Seida se ele não parecia um homem sinistro. Seida responde que sim, embora seja bom. Eles começam a colocar a comida nas panelas e Seida verifica o endereço dentro de uma panela, que acaba sendo a mesma que o comissário tem em sua mesa ao lado da foto de Sam. Um policial entra em seu escritório e avisa que está tudo pronto. O comissário sai e 3 viaturas cheias de policiais saem da delegacia. Bahar e Seida pegam o ônibus em direção ao endereço indicado. Bahar diz a ele que não gosta disso e agora verá com que tipo de pessoas os enviaram.
Seida pede para ele relaxar e avisa que só farão mais 4 vezes e depois dizem que querem desistir. Bahar diz que essa será a última vez, ele não quer mais se envolver nesse assunto. Seida não entende por que ela tem tanto medo se eles apenas cozinham e nos envolvem em algo estranho. Bahar pergunta como ela pode ter tanta certeza e se eles os enviam para esses lugares usando-os como sinal ou isca para um ato terrorista. Ela acha que pode ser isso ou centenas de outras coisas. Seida brinca que eles poderiam aparecer nos jornais como terroristas que foram pegos com almôndegas e um velho olha para ela de forma estranha. Bahar e Seida descem do ônibus e caminham até encontrar o endereço. Enquanto isso, patrulhas policiais estão a caminho. Bahar e Seida chegam a um prédio de apartamentos e vendo uma bicicleta. Seida diz que moram famílias aqui e Bahar fica cagado de medo. Eles entram no prédio e a polícia chega naquele momento. Bahar e Seida sobem para um dos apartamentos e Seida diz que está com dor na mão. Ela está prestes a bater na porta do apartamento indicado. De repente eles ouvem vários policiais aparecerem com armas e ordenarem que deitem no chão. Seida e Bahar ficam apavorados e os policiais tentam arrombar a porta do apartamento para onde estavam indo. Eles conseguem e entram. O comissário chega e ao ver as mulheres pergunta quem são e o que estão fazendo ali. Eles permanecem em silêncio para pensar. Ao mesmo tempo ouvimos a voz de Bahar que diz durante uma das noites mais estranhas da sua vida, quando estava convencida de que a sua vida iria mudar para sempre, uma mulher pensou nela no profundo silêncio da noite, uma mulher sonhou com ela e ela correu em direção a esse sonho. Vemos então que Fazile coloca papel na máquina de escrever, depois coloca os óculos e começa a escrever uma nova obra intitulada Mulher. O comissário pergunta novamente a Bahar e Seida quem são, o que fazem ali e o que tem nas malas. Bahar atende a comida e Seida mostra as panelas com comida. O comissário manda levá-los embora e um policial vai algemá-los, mas Seida grita que eles têm filhos e só levam comida para um paciente. Ela acrescenta que eles estavam subindo e quando os ouviram ficaram paralisados. O comissário ergue os olhos e diz tudo bem, depois pede que continuem e ele verá para onde estão indo. Seida diz que ele é muito gentil e ajuda Bahar a subir. Eles sobem e a polícia os segue. Seida toca a campainha de um apartamento e todos ficam esperando para ver quem vai sair. De repente, uma velha abre a porta e Seida imediatamente a cumprimenta. A velha parece não reconhecê-los e a polícia está prestes a agir, mas felizmente a velha reage, fica feliz com a visita e os deixa passar. O comissário e seu companheiro engolem a história e descem as escadas. Seida e Bahar pedem desculpas à velha, mas percebem que ela sofre de demência e os confundem com sobrinhas. Ela os convida a entrar e Bahar olha pela varanda, percebe que a polícia deteve vários homens do apartamento para onde iam. Bahar assustado retorna e encara Seida. Então sente-se. A velha começa a dizer que está chateada com a mãe das meninas porque ela sempre promete que virá, mas nunca vem. De repente, Bahar e Seida ouvem um barulho vindo de um dos quartos e perguntam à velha se há mais alguém, mas ela responde que não. Aí a velha conta que lembra que quando crianças brigavam puxando os cabelos e pergunta se ainda fazem isso, eles respondem que não fazem mais isso. Nesse momento uma mulher sai do banheiro e os recebe. Em seguida, ele pede desculpas a eles porque estava tomando banho e não os ouviu entrar. A velha pergunta à mulher quem ela é e ela lembra que é sua nana, que sua filha contratou há um mês. A velha diz que é verdade. Depois conta que as sobrinhas vieram visitá-la e pede que ela prepare um café. Bahar diz que não quer, mas Seida aceita, dizendo que ficarão várias horas. A velha pergunta o que trazem nas panelas e Bahar explica que trouxeram comida para ela. A velha diz que ótimo porque ainda não jantou, mas a babá lembra que ela já jantou. A funcionária pergunta por que ouviu tantos gritos e barulhos enquanto tomava banho. Seida conta que a polícia veio. A babá está assustada porque ela não tem carteira de trabalho e podem deportá-la. Seida avisa que não foi aquele policial que veio, mas outro. Da mesma forma, a velha continua a confundir Seida e Bahar como sobrinhas e elas começam a rir. Por outro lado, vemos que Henry e Kisme cozinham juntos. Ela avisa a Henry que o que ele está batendo está pronto, mas ele está muito distraído e Kisme levanta um pouco a voz. Henry diz que estava pensando e para de bater. Kisme se aproxima e pergunta se algo está errado. O empresário responde que está bem. Kisme diz a ele que não e descobrir isso certamente o chateou. Ela está se referindo a Arda.
Henry diz a ele que sabe o que ele está pensando, que ele deveria estar aliviado por Arda não ser seu filho, filho de Seida e ainda com problemas. Confessa então que gostou da ideia de ser pai, de alguém precisar da sua existência, que o fizesse sentir-se útil na vida. Kisme diz a ele que já há muitas pessoas que precisam dele e que ele terá outros filhos. Henry lhe revela que não poderá mais ter Kisme, surpreso. Pergunta o porquê e ele diz que ela não poderá ter mais filhos devido a alguns problemas de saúde que descobriu recentemente. Ele avisa Kisme que se ele sonha em se casar e ter filhos, deve ficar longe. Kisme diz a ela que ela não tem esse tipo de sonho, pois como filha indesejada não acredita em família. Henry abraça e pede perdão. No restaurante, Sirin conta a Arif que hoje no refeitório viu uma menina com cabelos cacheados iguais a ela e ouviu a mãe repreendê-la por não ter penteado o cabelo. A mãe da menina se parecia muito com sua mãe Atice, assim como suas palavras e expressões. Arif para de comer e se sente um pouco desconfortável. Sirin diz que o que aquela menina não sabe é que todas essas palavras desaparecerão quando sua mãe morrer. Ele sentirá falta dela e desejará ouvi-la repreender, mas será tarde demais. Arif diz a ele que é verdade. Ela pergunta se depois de perder a mãe a dor também vai passar em algum momento. Ele responde que essa dor sempre ficará com ela. Sirin diz a ele que o pior de tudo é o quão insignificante ele está se tornando, já que a única pessoa que cuida dele é sua mãe. A única razão pela qual alguém se sente especial é graças à sua mãe porque ela nos ama acima de tudo. Ela é quem mais te ama, quem mais cuida de você, mas quando ela se vai você não tem mais nada para fazer, você se sente diferente dos outros. Arif pede que ele não fique triste, pois ainda tem seu pai em ver. Sirin sorri e diz que não é a mesma coisa, seu pai nunca a amou como sua mãe e ela deixa claro que nunca o fará porque sua mãe a amou apesar de seus defeitos e por mais brava que ela estivesse, ela sempre a apoiou. A louca ondulada diz a Arif que ele é estranho e não consegue acreditar que ela está na frente dele abrindo seu coração para ele. Ele não diz nada e bebe um pouco de água. Henry diz a Kisme que seu irmão é uma ótima pessoa. É maravilhoso que ele tenha transformado sua cafeteria em uma alfaiataria para Enver. Kisme confirma que seu irmão é uma pessoa incrível. Henry acrescenta que Arif é um homem bom e trabalhador porque se esforçou e administra bem o refeitório. Da mesma forma, Henry diz que o que não entende é porque, se estava estudando engenharia na universidade, desistiu repentinamente. Kisme conta que essa parte de sua vida é difícil, pois naquele momento ele se apaixonou perdidamente por uma mulher, até começou a planejar um futuro com ela, mas aquela mulher o abandonou e se casou com seu melhor amigo. Henry fica surpresa e Kisme diz a ela que isso destruiu Arif. Henry pergunta quem é a garota e Kisme diz que ela era nojenta, um certo Bersan. Acabamos de ver Bersan caminhando e ela se senta em um banco do parque, a perversa tem medo. Bahar e Seida percebem que a velha adormeceu na sala e Bahar manda Seida ir embora. Ao ouvi-los, o funcionário quer acordar a senhora. Mas Bahar pede que ela não faça isso, e eles também recomendam que a porta não esteja disponível para a velha abrir porque pode ser perigoso. O funcionário os acompanha até a porta e se despede deles. Bahar e Seida verificam os corredores e descem as escadas furtivamente. Bahar diz que não entende o que aconteceu e pensou que iria morrer de medo. Os dois saem rapidamente do prédio e Bahar avisa Seida que sabia que o negócio não ia bem porque aquelas pessoas eram muito estranhas. Além disso, ninguém paga 1000 liras apenas por 3 potes de comida. Mais tarde, Bahar para ir, apavorada, diz que esqueceu as panelas na casa da velha. Seida quer voltar para buscá-los, mas Bahar a impede e diz para ela esquecê-los. Aí ele diz a ela que agora entende tudo, aquelas pessoas só se interessam por aquelas panelas porque as usavam como meio de transporte. Seida diz que não entende, pois segundo Bersan seu chefe as utiliza para entregar comida. Como caridade. Ela pensa alguns segundos e diz que aquele apartamento não parecia de pobre. Bahar garante que é um cartel de drogas e que os estavam usando como instrumento. Seida avisa que eles precisam ir buscar as panelas agora mesmo, mas Bahar a impede novamente e diz que ela não voltará àquele lugar em hipótese alguma. Ela só quer ir para casa abraçar os filhos. De repente uma viatura passa atrás deles. Bahar está com tanto medo que suas pernas tremem e Seida precisa ajudá-la a andar. Bersan continua sentado num banco de um parque solitário. Sen chega e sorri. Bersan pergunta o que aconteceu e ele grita com raiva que houve uma invasão.
Bersan, muito assustado, pergunta o que aconteceu com a mercadoria e Sen diz que não conseguiram encontrar porque seus amigos não a entregaram e ela se pergunta por quê. Bersan diz que ela não sabe e Sen presume que eles são delatores. A mulher perversa diz que eles não sabem e promete. Sen diz a ela que ela espera que sim e se isso não acontecer, ela e seus amigos estarão em apuros. Ele ordena que ela recupere todas as suas coisas daquelas mulheres amanhã, caso contrário ela pode se considerar morta. Ele sorri, levanta-se e sai. Bersan treme de medo. Poucos minutos depois, Bahar e Seida descem do ônibus. Bahar diz que o melhor será ir à polícia e contar tudo o que aconteceu, talvez eles os ajudem e não os acusem. Seida diz a ela que se fizerem isso vão acabar na prisão e lá serão esfaqueados por serem delatores, também podem sequestrar seus filhos ou atirarem em Vir. Bahar não consegue respirar bem e Seida pede para ele não ser assim, perguntando o que ele acha que acontece com os informantes. Eles continuam seu caminho. De repente Seida recebe um telefonema de Bersan e ela está pronta para lhe contar a verdade sobre as panelas, mas Bahar ordena que ela não atenda, então propõe que ela vá amanhã à casa da velha e recupere as panelas. Aí ligarão para Bersan e pedirão que ele venha buscá-lo e sem contar sobre a velha para não colocá-la em perigo. Seida diz que está bem e decide desligar o celular para que Bersan não insista. Bahar lamenta novamente por ter esquecido as panelas. Seida a incentiva e eles continuam caminhando. Arif pergunta a Sirin se ele quer sobremesa. A louca ondulada responde que não aguenta mais. Ele então agradece a Arif por aquela noite. Da mesma forma, ele confessa que desde a morte de sua mãe não voltou a se sentir tão confortável. Arif diz que está feliz e Sirin o olha atentamente. Ela sugere ir embora e Arif aceita, mas também pede a conta. Sirin pede que ele permita convidá-lo desta vez, mas Arif diz que não pode permitir. Sirin concorda, mas sugere que seja ela quem pague na próxima vez. Arif diz a ele que ele está bem. Bahar e Seida chegam a Tarlabazi tarde da noite. Bahar está aliviada por não ter acabado na prisão com aquele cartel de drogas. Seida pergunta como ele sabe que eles estavam passando drogas e Bahar pergunta o que mais eles iriam passar. Ao longe eles veem que Arif e Sirin também caminham juntos em direção à casa. Seida fica chateada e se pergunta que os dois agora estão andando juntos pela rua. Bahar pede que ele os deixe e não diga nada. Mas Seida grita por Arif, eles se viram e Seida pergunta o que estão fazendo ali. Sirin sorrindo diz que eles estavam jantando porque ela estava um pouco deprimida e Arif foi muito gentil e a levou para jantar. Bahar se aproxima de Arif e agradece. Arif se sente incomodado e Seida também lhe diz que ele se saiu bem. Sirin sorri e pergunta de onde eles vêm, então vendo Bahar pergunta se ele está bem. Bahar responde que é muito bom. Sirin a percebe muito pálida, mas Bahar avisa que entregaram a comida e agora estão de volta. A maluca ondulada conta que aparentemente as pessoas que entregaram a comida não gostaram muito porque Seida está chateada. Seida diz que sua raiva não tem nada a ver com isso, mas que ela não pode mais confiar em ninguém. Ela acredita que homem é inteligente, mas olha para Arif e diz que acontece que não é assim, são surpresas que a vida dá. Bahar pede a todos que vão para casa e eles vão. A funcionária coloca a velha na cama e ela pergunta por que a coloca na cama sem jantar. A funcionária conta que os dois jantaram juntos, mas a velha não se lembra. A funcionária conta que comeram berinjela recheada no jantar e ela disse que estava uma delícia. A velha finalmente se lembra e a funcionária lhe deseja boa noite e apaga a luz. Ao chegar ao prédio, Sirin lembra Arif que na próxima vez ela pagará o jantar. A louca ondulada sobe e todos se despedem. Aí chega Bahar e Sirin pergunta se o pai está em casa. Bahar responde que sim e Sirin pede que avise que voltou, mas como bebeu muito no jantar irá para a cama. Ela se despede de Bahar e sobe as escadas. Seida chega muito irritada e Sirin finge fechar a porta para que possam ouvir. Seida pergunta a Bahar se Sirin e Arif estão flertando porque vão jantar sozinhos. Bahar diz que não acredita, mas pede que ele não pense mais neles porque agora eles têm um problema maior. Sirin escuta Bahar perguntar a Seida como eles podem sair dessa confusão. Seida pede que ele se acalme, mas Bahar não consegue imaginar o que aconteceria com seus filhos se fossem presos. Sirin ouve e fica surpreso.
Seida pede a Bahar que não se preocupe porque amanhã ela irá trazer as panelas e Bersan certamente morrerá de medo. Bahar diz que seria melhor se ela morresse, porque ela os envolveu nisso. Seida pede para ele tentar dormir e se despede. Sirin fica realmente surpreso. Seida entra em seu apartamento e se assusta ao ver que Bersan espera. Ela acende a luz e pergunta o que ele está fazendo ali e como entrou. Bersan, muito nervoso, pergunta onde estão as panelas. Seida com raiva diz que por causa dela estavam em perigo e agora ela chega tarde da noite como um espírito maligno. Bersan volta a perguntar-lhe sobre as panelas e Seida diz-lhe que não há nenhuma, lembrando-lhe que quase foram presas por sua causa e pergunta-lhe para onde as enviou. Bersan pede que ela esqueça a rede e, chateado, pergunta novamente sobre as panelas porque se as jogaram fora, estão perdidas ou até mortas. O malfeitor pede a Seida que lhe diga que não jogaram fora as panelas. Seida pergunta o que havia dentro daquelas panelas e Bersan responde que algo é muito importante e que eles nunca poderiam pagar, mesmo que trabalhassem 7 vidas inteiras. Ela exige que Seida lhe diga onde estão as panelas. Seida conta que as panelas estão na casa de uma velha, um andar acima de onde estava a entrega. Bersan pergunta por que elas estão ali e Seida grita que quando a polícia chegou foi o único lugar que encontraram para ir. Da mesma forma, ele conta que a velha está doente e ela pensou que eles eram da família dela, tomaram café e com nervosismo deixaram as panelas na casa dela. Ela pede a Bersan que não se preocupe porque sua mercadoria está segura e se quiser conferir pode ir até a casa da velha. Bersan diz que não pode fazer isso porque a polícia deve estar vigiando. Então o malfeitor avisa que se ela não levar essas panelas para o patrão amanhã às 12, então seus homens irão atrás delas e farão com que paguem por ela. Além disso, Bersan mostra a ela um envelope e avisa Seida que tem fotos de Bahar fazendo a primeira entrega, caso decidam delatar a polícia. Seida olha as fotos e confirma. Bersan diz a Seida para ficar grata por ela ter dito ao chefe que eles não são delatores e vai embora. Atonita, Seida continua olhando as fotos sem saber o que fazer. Enquanto isso, vemos que a velha que recebeu Bahar e Seida se levanta da cama e vai até a cozinha. Ela verifica a comida nas panelas e diz que tem um cheiro muito gostoso, então decide colocá-las no fogo para esquentar, levantar e comer. No dia seguinte, vemos Kisme que não consegue dormir por causa da informação que seu irmão Arif lhe deu sobre a verdadeira origem de Arda e que ele foi mudado no hospital. Ela diz a Henry que tem algo para contar a ele, mas ela não sabe como fazer isso. Ele pede que ela conte o que está acontecendo. Kisme se senta na cama e diz que acha que tem um filho, mas não é Arda. O empresário fica surpreso.